Tá entendendo? E essa outra aqui, Raimunda, ainda chama... Pô, é melhor não fazer trocadilho, né? Trocadalhos do carilho, como o pessoal fazia antigamente. Então, e essa dona aqui mandando o pessoal tudo escrever palavrão. Por quê? Porque ela quer induzir uma modificação de comportamento linguístico. Tá certo? O senhor sabe, eu não tenho nada contra os palavrões. E eu acho que os palavrões são um instrumento de comunicação, o único possível em certas circunstâncias. Vocês já vão ver aqui, daqui a pouco eu vou discutir um artigo do Drauzio Varela, que a única resposta para aquilo ali é o famoso vai tomar no cu. Porque tem coisa que você não pode discutir seriamente, você está entendendo? Tem coisa que é de uma sem vergonhice, de uma safadeza tão grande, que a única reação possível é aquela que vem direto do coração. E aquela que vem direto do coração é o quê? É uma reação de raiva, de indignação, e é mandar o sujeito tomar no cu mesmo, tá entendendo? Então, eu não tenho nada contra os palavrões, mas agora você induzir as crianças, tá certo, a modificar o seu comportamento linguístico e a adotar palavrão nas redações, tá certo? Sem que elas ou os pais tenham sido consultados. Isso, olha, eu sou um homem de 60 anos, eu digo palavrão porque eu quero. Aliás, eu lembro quando era moleque, né, um dia uma tia minha chegou em casa e ficou escandalizada porque ela viu meu pai, né, estava eu, meu pai e meu irmão, e nós dois morrendo da risada. Tá certo? E daí minha tia perguntou para minha mãe, o que está fazendo? Daí, não, o Luiz está ensinando os palavrões para os meninos. O meu pai me ensinou todos os palavrões de uma vez só. Tá certo? Eu devia ter o quê? 5 anos, né? No máximo 5 anos. Né? E ensinou todos de uma vez só. E daí a gente escolhe qual é a circunstância que é para falar. Agora, note bem, eu até os 58 anos de idade, 57, 50, eu não falava palavrão. Tá certo? Eu era um sujeito educado. Agora, acontece que chegou um momento em que eu me toquei. Falei, peraí, a educação, a polidez está servindo de instrumento de controle do meu comportamento. Está servindo de instrumento opressivo em cima de nós. Quer dizer, o sujeito vem e te fala coisas mortalmente ofensivas em linguagem adocicada, naquele estilo Paulo Evaristo Arnes, aquele estilo untuoso, né? Sugere, às vezes, até o seu assassinato, né? Começa a justificar homicídio em massa, etc, etc, e quer ser respondido polidamente. Tá certo? Ora, eu vejo, por exemplo, esses polemistas de mídia brasileira, conservadores e liberais, que discutem com essa turma esquerdista, e mesmo quando eles provam o seu ponto, provam a superioridade da sua ideia, eles saem perdendo. Por quê? Porque eles não têm a violência psicológica do outro lado. Esse pessoal da esquerda, todos eles, são de uma violência psicológica fora do comum. Para eles, quando eles conversam com você, eles olham para você, já vendem em você o cadáver, tá certo? A ideia deles é homicídio, é genocídio em massa, é homicídio em massa, é genocídio. Eles acham que a liquidação do inimigo de classe não tem problema nenhum. É até um mérito. E ele está olhando para você e vendo o inimigo de classe, quer dizer, ele já está vendo o teu cadáver ali. E você achando que é apenas uma divergência de ideias e querendo manter a discussão na esfera polida, até talvez com todo aquele formalismo acadêmico. É por isso que polemistas que em outro contexto seriam brilhantes, como Denis Rosenfield, Zé Nivaldo Cordeiro, etc., às vezes levam desvantagem. Por quê? Porque eles são educados demais. E outra coisa, quando o sujeito vem com uma ideia maligna, maliciosa, capciosa, tá certo? E agressiva, às vezes até uma ideia homicida, ideia assassina, tá certo? Como essa desse pessoal do vermelho.org, que faz apologia de Stalin. Fazer apologia de Stalin é fazer apologia do genocídio, tá certo? O pessoal vem com essas ideias. Se você lhes responder educadamente, você está conferindo dignidade a essas ideias. De hora, refutar polidamente, nós refutamos polidamente ideias que, ainda estando erradas, têm aquela dignidade mínima, né, da vida acadêmica, da vida intelectual. Agora, a apologia de Stalin não tem isso, meu Deus do céu. A apologia do Che Guevara não tem isso. Porque o senhor está fazendo a apologia do Che Guevara, ele está dizendo o seguinte: nós vamos matar você. É isso que ele quer dizer. Você é da direita, tá certo? E nós vamos fazer como o Che Guevara, nós vamos matar você. É isso que o senhor está dizendo e quer ser respondido com educação. Educação, caralho, vai tomar no cu, seu filho de uma puta. Tá entendendo? E essa professora aqui também. A senhora quer que eu escreva palavrão? Então é o seguinte: vai a senhora tomar no cu agora mesmo. Vai chupar a piroca, sua vaca, filha da puta. Pronto. Já não escreveu palavrão, já disse aqui em voz alta. Agora, se a senhora quiser, escreva você. Escreva assim: vou tomar no cu. Tá aí, dona Raimunda, sugestão. Faça a senhora uma redação. Isso 15, 20 anos atrás. Eu já disse que essa é a cabeça desses filhos das putas.
Eu já avisei 20 anos atrás. E esse pessoal, esse milico, eu já falei tudo isso 20 anos atrás no Clube Militar do Rio de Janeiro e em outras instituições militares. Eu já expliquei para eles como é que funciona isso. Quer saber? Esse negócio do Antônio Gramsci, por exemplo, o pessoal do Partidão fez isso. Deixa lá os guerrilheiros se matar, aquela meia dúzia. Enquanto isso, a gente apronta aqui a Revolução Cultural, toma o movimento editorial, toma a mídia, ocupa todo o espaço e sobe. Né? Então, o pessoal da guerrilha foi realmente boi de piranha. Ora, quem quer que tivesse lido, por licença, quem quer que tivesse lido Antônio Gramsci entendia que o negócio era esse. Você faz uma guerrilha com 20 neguinhos armados contra o Exército, Marinha, Aeronáutica, PM, porra, não dá. Você acha que eles esperavam ganhar aquilo? Falaram, não, aquilo é só para fazer um barulho e atrair os idiotas dos milicos, ficam lá perseguindo guerrilheiro, lá no Araguaia, na Ilha Comprida, no Raico Park. Enquanto isso, nós fazemos uma revolução cultural aqui e tomamos o país, como de fato aconteceu. Né? Agora, isso já estava claro nos anos 60. Enquanto o pessoal do Marighella estava lá preparando guerrilha, a turma do Partidão estava publicando, lendo e estudando Antônio Gramsci, porra. Isso foi nos anos 60. O primeiro livro Gramsci saiu no Brasil já em 64, publicado pelo Enio Silveira. Tá certo? Depois saiu 1, saiu 2, saiu 3, saiu 4, e o pessoal do Partidão estudava aquilo dia e noite, enquanto os trouxas dos guerrilheiros ficavam lá, né, dando e levando tiro no Araguaia, né, e os milicos trouxas tudo atrás dele. Então, o Partidão usou essa turma da guerrilha como camisinha, né, boi de piranha é camisinha e vaselina, tá entendendo? E foi no cu dos milicos, eles nem perceberam. Eles, quando venceram as guerrilhas, falaram, oba, acabamos com a esquerda. Falaram, pô, mas vocês são os trouxas, caralho! Sabe, não há saco para isso, porque é muita burrice, leva muito tempo para entender o óbvio. Quer saber? O primeiro milico que deu sinal de ter prestado atenção ao Antônio Gramsci foi em 2001, o general José Fábrega. Depois de eu torrar muito o saco deles. Agora, quando eles foram ler Antônio Gramsci, meu filho, a piroca já tinha entrado. E já estava aquele negócio da história do macaquinho, as bolas, entendeu? As bolas estão saindo. Agora, Antônio Gramsci tem uma piroca. Fala, tem sim. Você tá entendendo? Quer dizer, vocês se ferram porque vocês são burros. Isso aí é o que Eric Froger chamava estupidez criminosa. Vocês não têm o direito de dar um golpe militar, tirar um presidente. Aliás, já sacanearam desde o início, porque deram o golpe prometendo que ia ter eleição em 6 meses. E depois, um milico complexado, tá entendendo? Que é o seu Castelo Branco, vendo o sucesso de Carlos Lacerda, que era o líder civil da Revolução, né? O Carlos Lacerda era um homem bem apessoado, bonitão, falava bem, todo mundo gostava dele, foi um governador de sucesso. Daí tiraram lá um general, baixinho, sem pescoço, tudo complexado. Ele teve que acabar com a carreira do Carlos Lacerda. E para isso suspendeu a eleição, e daí criou o governo militar, criou a ditadura, que não era para ter existido. Quem apoiou o golpe, apoiou por quê? Porque sabia que o governo João Goulart era um governo corrupto, comunista, comprometido com Fidel Castro, trabalhando para Fidel Castro, chupador de pica de Fidel Castro. Então tiraram o cara e fizeram bem tirar. Só que é o seguinte, tiraram e prometeram a eleição em 6 meses. Em vez disso, ficar lá 20 anos torrando o saco. Tá certo? E nem sequer deram educação ao povo contra o comunismo. Nem isso fizeram. Você imagina como a vida teria sido diferente se durante os 20 anos que esses milicos ficaram lá, eles tivessem educado toda a nação, passar toda semana documentário sobre o que se passou nos campos de concentração da China, da União Soviética, da Hungria, mostrar toda esta sangueira, esta violência sem fim, esta desumanidade hedionda que foi o comunismo, tivesse educado o país, nunca esta gente estaria no poder. E essa milicada ficou lá no governo, né? Acha, não, nós vamos só cuidar da parte administrativa, não tinham coragem de enfrentar os caras na guerra cultural e ideológica, pô. Então deixaram os comunistas tomar conta de tudo, né? Então, no Brasil, o problema já não chegou a ser ideológico, tá certo? O problema ideológico no Brasil está resolvido, o Brasil já é comunista, pô, acabou.
Né? O problema agora é um problema de ordem estritamente moral, quer dizer, é sacanagem, é mesquinharia tradicional do povo brasileiro. Eu tenho estudado esse assunto, pô. Você pegar assim, na nossa literatura, a documentação que existe sobre a mentalidade mesquinha do brasileiro é uma coisa extraordinária. Não é isso? E então, eu lembro, até essa semana me chegou aqui dois artigos, um que o sujeito apresentou num congresso de história, agora em 2011, e ele se referia ao que um outro camarada tinha falado em 2002, a respeito do Carpo. Eu digo, a única preocupação dessa gente era o seguinte: nós temos que enterrar esse tal de Olavo, porra, tá entendendo? Temos que sumir com ele, né? Ele desenterrou o Carpo, nós vamos enterrar ele, né? Era a única preocupação, a única. Meu Deus do céu. Agora, para você ter ideia, eu vou até ler aqui um negócio para vocês. Para você ter ideia, não está pronto ainda. Quando estiver pronto, eu coloco na internet. Mas olha, quando saiu o primeiro volume dos Ensaios Reunidos de Otto Maria Carpo, recolocando à disposição dos leitores um dos bens mais preciosos e injustamente esquecidos do patrimônio literário nacional, a inteligência esquerdista, culpada ela própria do esquecimento, reagiu com aquela mesquinharia, aquela baixeza, aquela calhordice que faz dela, no cenário intelectual do mundo, um fenômeno único e incomparável. Não podendo negar atenção ao ressurgimento editorial daquele que foram dos seus ídolos no tempo da ditadura, mas não querendo confessar que sua dívida de gratidão para com ele acabava de ser paga por um inimigo do Grêmio, fez o devido alarde da edição, sem mencionar o nome do preparador da obra, também autor das 700 notas de rodapé que acompanhavam o texto, e de uma introdução de quase 100 páginas, que Alberto Dines, exceção honrosa no silêncio geral, celebrou como o melhor estudo até então publicado sobre o grande crítico austro-brasileiro. Nem todos os enfesadinhos, no entanto, participaram uniformemente daquilo que na época chamei Operação Vaca Amarela. Alguns apelaram a outras formas de boicote. Zenir Campos Reis, no artigo Um Começo, publicado em 2002 na revista Teresa, do Departamento de Letras da USP, chegava a citar o nome proibido, mas só para acusá-la de duas gralhas tipográficas, praticamente inevitáveis num livro de 800 páginas, e de fazer, a propósito da evolução intelectual do Carpo, conjecturas indemonstráveis, entre aspas. Ele não dizia quais. Nada havia de original nisso. Mais ainda que o silêncio ostensivo recomendado pelo Sr. Milton Temer, as alusões lacônicas, desprovidas de qualquer explicação, têm sido a modalidade de discurso constante e invariável com que essa gente trata da minha pessoa. O procedimento tem dois méritos indiscutíveis. De um lado, dá a impressão de que as más qualidades, assim compactamente atribuídas a mim, são coisa tão provada e arquissabida que só um ignorante precisaria de mais de uma ou duas palavras para reconhecê-las à primeira audição como verdades finais. Para não passar por burro, o ouvinte faz que sim com a cabeça e fica o duvidoso por certo. Em segundo lugar, o emprego desse expediente confere ao usuário aquela aura de sapiência profunda que a memória ancestral associa à brevidade da fala. Pacheco, o personagem de Eça de Queiroz, descobriu a fórmula: digas pouco para que imaginem que sabes muito. Foi assim que, sem nunca ter dito ou feito nada que prestasse, granjeou fama de gênio. Tal foi o método do professor Reis, como hoje o de Caio Navarro de Toledo, João Carlos Quartino de Moraes e tantos outros. Para não dizer que seu artigo não valia nada, tinha ao menos a utilidade de chamar a atenção para um aspecto do estilo de Carpo, que qualquer leitor culto tem a obrigação de perceber à primeira vista, mas que num meio iletrado como é o das faculdades de letras, pode mesmo dificultar o entendimento dos textos e por isso mereceu do articulista um esclarecimento didático em tom de advertência indispensável. Refiro-me ao uso frequente do discurso indireto livre, em que o crítico, explicando as intenções de um autor, assume a palavra em nome dele sem aspas nem citações. Esse é um dos encantos mais típicos da prosa de Carpo. Só analfabetos funcionais podem falhar em distinguir aí, por instinto, o que é a opinião dele, o que é do autor comentado e o que é a ambiguidade proposital, expressão artística de uma dúvida em aberto. De fato, isso é muito gostoso no Carpo. Né? Ele está falando, de repente, ele está falando como se ele fosse o autor que ele está comentando. Né? E você, às vezes, não sabe se ele concorda com aquilo, se ele não concorda. Mas é ambiguidade proposital. É muito gostoso esse negócio.
O leitor que necessita de explicação para isso já perde 90% do prazer da leitura. Está como o sujeito que na primeira noite da lua de mel peça à mulher que o espere na cama, enquanto ele se prepara estudando um tratado de fisiologia do orgasmo. Não escrevo para esse tipo de leitores, mas o professor Reis parece que não tinha outros, donde concluiu que a inépcia deles era normal. Quanto às conjecturas indemonstráveis, foi preciso passar-se 9 anos para que finalmente eu soubesse a que se referia aquela expressão, em si mesmo um primor de imprecisão vocabular. Conjecturas não se demonstram, confirmam-se ou impugnam-se, e a confirmação ou impugnação é que por sua vez se demonstra. Descobri o sentido da insinuação graças ao comunicado Reacionário Progressista, a disputa acadêmica e editorial em torno da memória de Otto Maria Carpo, de Eduardo Gomes Silva, apresentado ao 26º Simpósio Nacional de História, da Associação Nacional de História. A sigla é ANPU. Eu não sei porque é ANPU, Associação Nacional de História. Cadê o PU aí no meio? Bom, não sei. Foi publicado em julho de 2011. Escrito para dar apoio retroativo ao protesto de 2002 contra as minhas conjecturas indemonstráveis, esse trabalho é um forte indício de que já no período transcorrido desde então, o círculo de alunos e admiradores do professor Reis evoluiu do analfabetismo funcional ao analfabetismo stricto sensu. Eis alguns exemplos colhidos a esmo num texto que não vai além de 13 páginas. Aspas. A escolha das passagens que compõem a epígrafe acima figura como introito as questões que abonam com seu quinhão de particularidade desta comunicação. Hã? Cadê o objeto? Só tem sujeito, tem objeto. O risco que corremos com o neologismo que teimam em nascer por falta de melhor expressão. O neologismo teimam. Seus posicionamentos contraditórios pouco avançam a convenções. Complementa esse vultoso corpus os artigos e livros de expresso caráter político. Quer dizer, os artigos complementa, e assim por diante. Né? O escasso conhecimento da língua portuguesa não impede que o autor da coisa mostre algum domínio do jargão academês que nesse país substitui com vantagem qualquer dose de ciência faltante num cérebro alimentado por verbas públicas. Né? Compromisso metodológico, visão dinâmica, simplificações normativas e expressões similares ilustram o que estou dizendo. Né? Comprovando suas qualificações, o autor não se omitiu de exibir também aquela cota mínima indispensável de falsa cultura, sem a qual não se avança na profissão acadêmica, ao botar banca com o prestigioso termo alemão errado. Os Zeitgeist, espíritos da época. Zeitgeist é singular, plural é Zeitgeisten. Então, assim vai. Quer dizer, essa mania de fazer citações, usar palavras em línguas que o sujeito desconhece. Né? Outro dia era o tal do Vladimir Safatli, que veio mais com aquela safatleza, né? De falar argumento ad hominem com N. Eu digo, escuta, gente, 50 anos atrás, se o sujeito fizesse uma coisa dessa, uma vez na vida, ele estava liquidado para sempre. Isso não se faz, porra. Hã? Eu me lembro, quando eu comecei a trabalhar no jornalismo, tinha um grande editor de texto, grande, chamado Ciro Franklin de Andrade na Folha. Né? E o Ciro pegava as matérias do repórter e fazia lá as correções, e quando aparecia um treco desse, ele recortava e pendurava no mural, para humilhação pública do desgraçado. Você está entendendo? Então eles faziam uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Na terceira vez estava na rua. Agora, esses camaradas, professores de universidade, que são líderes intelectuais, eles faziam uma atrás da outra. E já ninguém liga. Por quê? Porque não tem quem os fiscalize. A audiência é mais burra ainda do que eles, meu Deus do céu. Então, o que você espera? Né? Pessoas, você acha que o Brasil vai melhorar? Mas não vai melhorar. Né? Por quê? Veja, os intelectuais, por definição, são pessoas mais inteligentes do que a média. Se os intelectuais são assim, você imagina onde está a média, porra. Né? Agora, você pensa que isso acontece na Zâmbia? Na Serra Leoa? No Paraguai? Não. Né? A Zâmbia, eu estava lendo outro dia, a Zâmbia está no franco progresso, olha lá, os caras estão ganhando dinheiro, estão indo para frente, tem boas universidades, tem a Universidade da Zâmbia na lista das melhores. Né? Eu digo, porra, então passou o tempo que você se referia à Zâmbia como se fosse o cu do mundo. Não, o cu do mundo é aí. E olha que é um cuzão. O tamanho do negócio. Tá entendendo? Vocês estão lá, vocês estão que nem aquele sujeito que vocês viram no YouTube, o sujeito estava limpando o cu do elefante, e o elefante decidiu sentar. Né?
E o cara ficou lá dentro atolado. Quer dizer, foi sorte dele, porque se não entrasse, ele seria esmagado. Mas vocês estão no cu do elefante, gente. Vocês não perceberam ainda, não? Quer dizer, a coisa é muito desmoralizante. É terrível o que está acontecendo no Brasil. Não tem paralelo na história do mundo. Quando você fala que foi uma onda de estupidez que se abateu, sim, nos anos 30, por exemplo, o pessoal acreditar naquela pataquada nazi-fascista, então fala, bom, é um vexame intelectual. Fala, porra, mas os intelectuais nazifascistas sabiam escrever. Se não soubesse, ninguém ia levar os caras a sério. Levava a sério justamente porque escrevia bem, era uma pessoa inteligente. Então, quer dizer, a estupidez estava no nível ideológico, mas não no nível gramatical, não no nível lógico elementar. Não é assim. E também, você vê, tem a baixa geral do QI é um assunto que eu andei aqui investigando num artigo que eu escrevi para o Diário do Comércio, que não saiu ainda, que eu vou ler para vocês. Chama o Novo Imbecil Coletivo. Quando entre os anos 80 e 90 comecei a redigir as notas que viriam a compor o imbecil coletivo, os personagens a que ali eu me referia eram indivíduos inteligentes, razoavelmente cultos, apenas corrompidos pela autointoxicação ideológica e por um corporativismo de partido que, alçando-os a posições muito superiores aos seus méritos, deformavam completamente sua visão do universo e de si mesmos. Foi por isso que os defini como, aspas, um grupo de pessoas de inteligência normal ou mesmo superior que se reúnem com a finalidade de imbecilizar-se umas às outras, fecha aspas. Essa definição já não se aplica aos novos tagarelas e opinadores que atuam sobretudo através da internet e que hoje estão entre os 20 e 40 anos de idade. Tal como seus antecessores, são pessoas de inteligência normal ou superior, separadas do pleno uso de seus dons naturais pela intervenção de forças sociais e culturais. A diferença é que essas forças os atacaram numa idade mais tenra e já não são bem as mesmas que lesaram os seus antecessores. Até os anos 70, os brasileiros recebiam no primário e no ginásio uma educação normal, deficiente o quanto fosse. Só vinham a corromper-se quando chegavam à universidade e, em vez de uma abertura efetiva para o mundo da alta cultura, recebiam doses maciças de doutrinação comunista, oferecida sob o pretexto, àquela altura bastante verossímil, da luta pela restauração das liberdades democráticas. A pressão do ambiente, a imposição do vocabulário e o controle altamente seletivo dos temas e da bibliografia faziam com que a aquisição do status de brasileiro culto se identificasse na mente de cada estudante com a absorção do estilo esquerdista de pensar, de sentir e de ser. Na verdade, nada mais que um conjunto de cacoetes mentais. O trabalho dos professores doutrinadores era complementado pela grande mídia, que, então já amplamente dominada por ativistas e simpatizantes de esquerda, envolvia os intelectuais e artistas da sua preferência ideológica numa aura de prestígio sublime, ao mesmo tempo que jogava na lata de lixo do esquecimento os escritores e pensadores considerados inconvenientes, exceto quando podiam explorá-los como exceções e sua própria raridade e exotismo confirmavam a regra. Você vê, tipos exóticos, por exemplo, Nelson Rodrigues e Paulo Francis não conseguiam esconder. Então eles retratavam aqueles caras que eram exceções que confirmavam a regra. Eram tipos extravagantes. Né? Agora, quando o sujeito nada tinha de extravagante, era o sujeito normal e um grande escritor, e fosse conservador, daí eles sumiam como fizeram com Gustavo Corsão, desapareceram com o Corsão. Não tinha como reaproveitá-lo, não tinha como fazer dele o palhaço do circo, tá entendendo? Como fizeram com Nelson Rodrigues e Paulo Francis. Né? E outros inúmeros escritores, você vê, todos os colunistas que havia na época. Hoje do dia mesmo eu estava comentando Nicolas Boer. Nicolas Boer era um padre húngaro que escreveu um livro, passou pelos Estados Unidos, aqui escreveu um livro importantíssimo sobre a vida do cardeal Mindszenty. Cardeal Mindszenty é aquele que ficou 20 anos em prisão domiciliar na Hungria. Né? E daí foi para o Brasil, e no Brasil se tornou um excelente analista político, escrevia semanalmente para o Estadão, dava aulas aqui na PUC, etc. Sumiram com Nicolas Boer. Né? O Lenildo Tabosa Pessoa, também excelente comentarista político, sumiram com essa gente toda. Né? Então, bom, criada e mantida pelas universidades,
pelo movimento editorial e pela mídia impressa, a atmosfera de imbecilização ideológica era, por assim dizer, um produto de luxo, só acessível às classes média e alta, deixando intacta a massa popular. A partir dos anos 80, a elite esquerdista tomou posse da educação pública, aí introduzindo o sistema de alfabetização socioconstrutivista, concebida por pedagogos esquerdistas como Emília Ferreiro, Lev Vygotsky e Paulo Freire, para implantar na mente infantil as estruturas cognitivas aptas a preparar o desenvolvimento mais ou menos espontâneo de uma cosmovisão socialista, praticamente sem necessidade de doutrinação explícita. É por isso que hoje eu sou contrário ao uso do termo doutrinação. Pessoal, vamos protestar contra a doutrinação comunista nas escolas. Falo, não há mais doutrinação, não precisa. Nós passamos por uma outra etapa. Agora a etapa, vamos dizer, da imbecilização desde a infância. Né? Do ponto de vista do aprendizado, do rendimento escolar dos alunos e, sobretudo, da alfabetização, os resultados foram catastróficos. Não há espaço aqui para explicar a coisa toda, mas, em resumidas contas, é o seguinte. Todo idioma compõe-se de uma parte mais ou menos fechada, estática, estável e mecânica, o alfabeto, a ortografia, a lista de fonemas e suas combinações, as regras básicas da morfologia e da sintaxe, e de uma parte aberta, movente e fluida, o universo inteiro dos significados, dos valores, das nuances e das intenções de discurso. A primeira aprende-se eminentemente por memorização e exercícios repetitivos. A segunda, pelo autoenriquecimento intelectual permanente, pelo acesso aos bens de alta cultura, pelo uso da inteligência comparativa crítica analítica e, last not least, pelo exercício das habilidades pessoais de comunicação e expressão. Sem o domínio adequado da primeira parte, é impossível orientar-se na segunda. Seria como saltar e dançar antes de ter aprendido a andar. É exatamente essa inversão que o socioconstrutivismo impõe aos alunos, pretendendo que participem ativamente e até criativamente do universo da cultura, antes de ter os instrumentos de base necessários à articulação verbal de seus pensamentos, percepções e estados interiores. O socioconstrutivismo mistura a alfabetização com a aquisição de conteúdos, com a socialização e até com o exercício da reflexão crítica, tornando o processo enormemente complicado e, no caminho, negligenciando a aquisição das habilidades fonético-silábicas elementares, sem as quais ninguém pode chegar a um domínio suficiente da linguagem. Agora, você veja, o pessoal comunista é safado mesmo, porque eles, no Ocidente, eles espalham esse socioconstrutivismo e criam uma devastação geral. Você acha que eles adotam isso no país deles? Na China não tem socioconstrutivismo nenhum, meu filho. Você vai lá, aprende as sílabas, aprende o alfabeto e faz aquela repetição toda. E é por isso que os chineses dão de 10-0 nos outros em todos os testes internacionais, porque ainda aprendem pelo método antigo. Você vê, na França acabam de banir o socioconstrutivismo depois de 30 anos de devastação. O negócio, um dos países onde a coisa primeiro se disseminou foi lá, graças àquele infeliz do Jean Piaget, tá certo? Que o Jean Piaget é um dos cretinos mais sofisticados do universo. Quer dizer, esse é um homem, vamos dizer, de inteligência superior para tudo, exceto para a realidade. Ele entende tudo ao contrário. Era no Jardim das Aflições, eu escrevi lá umas 5 páginas de comentário do Jean Piaget. Leiam aquilo, você vê. Assim, é uma coisa que é tão imbecil o que ele diz, mas tão, não é possível um psicólogo falar uma coisa dessa. Né? Então, graças ao Jean Piaget, que fez muito sucesso, ele não é francês, ele é suíço, mas fez um enorme sucesso na França, adotaram a merda do socioconstrutivismo e fizeram 3 gerações de analfabetos. Então, agora, finalmente, o governo francês falou, para, vamos mudar, vamos voltar ao método chinês aqui, né? Vai aprender o alfabeto, as sílabas, divisão de sílabas, vai aprender tabuada, né? Para ver se ainda dá para salvar alguma coisa. Então, o produto dessa monstruosidade pedagógica são estudantes que chegam ao mestrado e ao doutorado sem conhecimentos mínimos de ortografia e com uma reduzida capacidade de articular experiência e linguagem. Na universidade aprendem a macaquear o jargão de uma ou várias especialidades acadêmicas que, na falta de um domínio razoável da língua geral e literária, compreendem de maneira coisificada, quase fetichista, permanecendo quase sempre insensíveis às nuances de sentido
e incapaz de aprender na prática a diferença entre um conceito e uma figura de linguagem. Em geral, não tem sequer o senso da forma, seja no que leem, seja no que escrevem. Olha, você pode fazer um exercício. Cada artigo meu que eu escrevo, ele tem uma forma. Né? Eu desenvolvo aquilo como se fosse, vamos dizer, um tema musical que você está desenvolvendo até chegar no ponto final. A essência da forma é absolutamente essencial, tá certo? Na literatura em geral e até, vamos dizer, no jornalismo de certa qualidade. Não para uma simples reportagem, mas para artigo, para comentário. O artigo comentário tem que ter já uma qualidade literária, tá certo? A mais, né? Mesmo nas reportagens, você tem o senso da forma, você tem as estruturas do texto. Hoje em dia as pessoas escrevem que não tem estrutura. Você lê lá, você lê o Júlio Lemos, você lê o Adriano Corrêa, não tem estrutura aquela coisa, não tem forma, pô. No máximo é assim, é uma coisa mecânica. Vai justapondo um parágrafo, outro parágrafo, outro parágrafo. Eu digo, bom, é o máximo que conseguiu fazer. Agora, eu me lembro, por exemplo, quando começou no jornalismo, você tinha a ideia da estrutura em pirâmide. Quer dizer, você tem que colocar, né, a parte central da notícia em cima. E daí você vai desdobrando. Né? Então a coisa tem uma ordem. Tá certo? Você também podia fazer. Já ao contrário, você fazia a coisa não crescendo. Então, por duas maneiras de você ordenar um texto. Você vai do principal para o secundário, vai do secundário para o principal. Quer dizer, esse é o mínimo de estrutura que você tem que aprender no ginásio, aos 12 anos. Pega lá o livro que se usa na França, Dissertation Française, você vai ver lá as várias estruturas que pode dizer. Esse pessoal chega à universidade, vira professor e não tem ideia da estrutura de um texto. É? Se for um texto maior, então, eu digo, meu Deus do céu. É? Ora, o Bruno Tolentino, quando ele leu o Jardim das Aflições, ele imediatamente percebeu que havia uma estrutura de tipo espiral, sinuosa, tá certo? E ele disse, isto parece a estrutura de composição da Sinfonia dos Sibelius, Jan Sibelius. Exatamente, você pegou. Né? Agora, eu duvido que a pessoa consiga pegar isto no livro Jardim da Aflições, não percebem. É só percebe o frase por frase. Então, não pega estrutura nem no que lê e nem no que escreve. São todos assim. Então, quando aparece um livro escrito em português, não estou falando só da correção gramatical. Exigir a correção gramatical já é quase excessivo no Brasil. É autoritário. Né? Você está querendo que eu escreva na ortografia correta? Coisa mais, né, mais patriarcal. Né? Então, agora, uma coisa com qualidade literária, que tem uma música interna, tá certo? Não a música evidente que soa aos ouvidos, mas a música da forma. Olha, eu sei algumas pessoas que têm isto. O Zé Carlos Zamboni tem isto. Né? O Yuri Vieira tem isto. O Rodrigo Gurgel, que mandou um livro excelente de crítica literária, que até sumiu aqui, estava por aqui esses dias mesmo. Porra, tudo some nesta bosta. Aqui. E o Ângelo Monteiro, aqui, que publicou esse livro maravilhoso, né, de ensaios, Arte ou Desastre, também tem. Só que o Ângelo Monteiro não conta, porque o Ângelo Monteiro já é da outra geração. O Ângelo Monteiro é mais velho que eu. Tá certo? Agora, do pessoal novo, eu digo, sobrou aí 3 ou 4. Mesmo o Rodrigo Gurgel já é um homem de cabelo branco. Então eu falei, também não conta. Agora, esse pessoal que está entre 20 e 40, eu digo, porra, é incrível. Os caras não sabem ortografia. E não tem sequer o senso da forma, nem naquilo que leem, nem naquilo que escrevem. Né? Por exemplo, o pessoal manda muito poema aqui. Porque quando manda um que eu vejo que tem o senso da forma, ele é capaz de pegar a musicalidade, ele tem ouvido. Por exemplo, o Felipe Moura Brasil mandou aqui um soneto. Eu digo, porra, o cara sabe fazer um soneto. Quem mais? A menina que mandou um soneto? Pô, agora esqueci, olha que injustiça. Próximo programa eu digo, a menina mandou um soneto e fala, pô, eles têm ouvido. Então, você, por exemplo, um soneto tem um certo número de sílabas. Não adianta nem você contar no dedo. Aí você conta no dedo, mas não dá certo. Eu digo, mas o que importa não é o dedo, é o ouvido. Os caras não têm ouvido, porra. Então, por quê? Porque não fizeram o beabá. Não aprenderam assim, a soletrar, etc., e dividir sílaba. Não sabem nem contar a sílaba. Então, isso é um desastre assim, pedagógico, como nunca aconteceu no mundo, porque são milhões e milhões e milhões de pessoas. Tem alguns que, graças a Deus, no Brasil,
as reformas não são implantadas com muita velocidade, às vezes demora. Então tem gente que ainda, professor do interior, que ainda ensina pelo método antigo. Eu estava conversando com o Alessandro Cota, que ele disse, não, eu não aprendi pelo socioconstrutivismo, ainda aprendi pelo antigo. Falo, mas é por isso que o Alessandro Cota é um homem de cultura, meu Deus do céu, que é capaz de entender o que lê. Ela pergunta, o nome da minha é Tânia, não sei quem foi. Porra, desculpa. Eu vou ver aqui, mas a menina escreve uns sonetos perfeitos. Eu recomendei aos meus alunos, falo, se vocês querem escrever poesia, então vocês se exercitem nas formas fixas primeiro. Né? Vocês façam alexandrinos, vocês façam redondilhas, e sigam aqui os modelos fixos. Tá certo? Depois que você aprendeu o modelo fixo, você incorporou, né, a música do negócio, pegou o ritmo, pegou a contagem, né? Aí sim, você se exercita no verso livre. Muitas vezes verso livre não é livro, eu já expliquei para que vocês façam essa experiência. Aqueles que leem inglês, leem T.S. Eliot. Tá? Ver os versos livres do T.S. Eliot não são versos livres. Ele fazia uma sacanagem. Ele escrevia em inglês usando métrica francesa. Em inglês você conta só as sílabas tônicas. Então você tem verso de 3, 4, 5 sílabas. Mas nas línguas latinas você conta todas as sílabas. Certo? Então tem verso de 7 sílabas, 10 sílabas, 11 sílabas, 12 sílabas. E o Eliot usava a métrica francesa. Quer dizer, você vai entender. Quando você lê aquilo, você fala, como é possível? Um verso livre, que aparentemente não tem métrica nenhuma, como é que tem tanta música? Está aí o truque. Tem métrica sim. Tem, se você lê o Zé Geraldo Vieira, aquele maravilhoso romancista brasileiro, ele tem páginas e páginas e páginas de prosa onde está tudo rigorosamente metrificado. É? Então você lê e fala, que beleza, que coisa mais musical, que coisa linda. Eu digo, mas aparentemente é prosa, mas na verdade é poesia. Tá certo? Então, vou dizer, não tem jeito de você treinar na poesia, você pegar a música da poesia, se você não sabe contar sílaba, porra. Né? E se você aprendeu pelo socioconstrutivismo, contar sílaba para você nem sabe que isso existe. Né? Você está lá fazendo a sua criatividade, a sua autoexpressão, né? A sua crítica cultural. Você pega um garoto de 5 anos, manda ele fazer crítica cultural, porra. Né? Ele vai brincar de Paulo Francis, de Zé Guilherme Melchior. Ah, puta que pariu, hein? Quer dizer, é o país do pedantismo, da imitação, da macaquice. Né? Ai, ai, ai. Bom, daí termina assim. Aplicado em escala nacional, o socioconstrutivismo resultou numa espetacular democratização da inépcia, que hoje se distribui mais ou menos equitativamente entre todos os jovens brasileiros, estudantes ou diplomados, sem distinções de credo ou de ideologia. O novo imbecil coletivo, ao contrário do antigo, não tem carteirinha de partido. Isso quer dizer que a turma da direita conservadora padece dos mesmos problemas. Antigamente a imbecilização era só ideológica e começava na universidade. Não, agora a imbecilização não está no conteúdo, está na forma da linguagem mesmo, e começa já na infância, pô, então ninguém escapa. Né? Então, as pessoas não sabem escrever e não sabem que não sabem. Hã? Então os caras chegam a ter diploma de filologia, diploma de letras. Mas você vê que o cara não tem o senso da forma literária. E não dá para a gente explicar para ele o que é. Hã? Só se fizer o desgraçado contar a sílaba, conta, pá, tá vendo como está dando errado? Né? Alguns percebem, outros nem assim. Então, por que adianta discutir com essas pessoas? Eu não posso, no curso de uma discussão, curar o sujeito. Você tem uma deficiência mental. Porque isso aqui cria um problema neurológico, meu filho. Eu não posso curar você no curso de uma discussão. Então, eu não posso provar as coisas que eu estou dizendo, porque você não tem capacidade de você apreender o que eu estou dizendo. Você vai entender outra coisa, no outro nível, fazer uma confusão dos diabos, e vai ficar muito brabo com o que eu estou falando. As pessoas sempre ficam brabinhas, né? Então, discutir não dá. Curar você também não dá. Então, o que eu posso fazer? Posso mandar você tomar no cu. Por que eu faço isso? Porque daí talvez você fique chocado, e daí a sua raiva aumenta. Quando a sua raiva aumenta, tá certo? Você entra num estado, né, de crise existencial. E talvez na crise existencial você diga, opa, talvez o errado seja eu, talvez eu deva tentar, né? Não mudar de ideia, não estou querendo mudar a sua opinião, desgraçado. Né? Eu estou querendo que você entre num plano de normalidade humana, porra, de sanidade.
Tipo, seja feliz e não enche o saco. É isso que eu quero. Né? Se for procurar, vamos dizer, o grande culpado da situação brasileira, eu digo é o Ministério da Educação. Porque você não pode gastar tanto dinheiro para você formar tantos idiotas, tantos incompetentes. Tá certo? Despender tudo isso, quer dizer, torrar um dinheiro maluco para formar pessoas que serão incapazes de desempenhar as suas funções. Isso é um suicídio. Basta isso para você destruir o país inteiro. Não precisa nem levar em conta, esquece o banditismo, esquece as drogas, esquece tudo mais. Leva em conta só isso, você vê. Isso já basta para explicar. Né? Então, a minha proposta é a seguinte: fechar o Ministério da Educação e submeter as escolas à lei do consumidor. Isso quer dizer, se o filho está lá estudando, faz 4, 5 anos, ele não sabe ler, nem escrever, nem fazer conta, você vai na delegacia do consumidor e dá uma queixa contra a escola. Bastava isto. Educação, em poucos anos nós teríamos a melhor educação do mundo, porque as escolas ficavam com tanto medo, tá certo? Que iam tratar de chamar profissionais competentes e, em vez de usar as criancinhas como cobaias de laboratório para experimentos malucos, como nesse negócio de Paulo Freire, iam apelar para técnicas já comprovadas. Né? Você vê o que consegue o Carlos Nadalim. O Carlos Nadalim, ele é muito melhor do que o Ministério da Educação inteiro. Por quê? Ele pegou técnicas que já existiam, que estão comprovadas, e que todo mundo sabe que funciona. Né? Agora, os caras estão experimentando não sei o quê. E não é só no domínio da alfabetização, não, é em todos os domínios. Né? Por exemplo, agora no Brasil, todas as escolas, assim, os meninos são proibidos de fazer brinquedo de menino e são obrigados a fazer brinquedo de menina. Baseado na hipótese de que, se todo mundo ficar efeminado, nós teremos um mundo de paz. Tá certo? Quando que essa teoria foi testada? É? E, segundo lugar, quem disse que os meninos vão ficar efeminados? É? A minha ideia é o seguinte: existe a noção de sexo, que é a anatomofisiológica, e existe a noção de gênero, que é, sem dúvida, uma criação cultural. Até aí a teoria está certa. Só que só existem duas identidades de gênero possíveis. Ou aquela que coincide com o meu sexo, ou seja, com a minha forma anatomofisiológica, ou a que não coincide, aquela que nega. Agora pergunta: qual das duas é forçada e imposta pela sociedade? Os caras dizem que é a primeira. Isso quer dizer que, se o menino acha que ele é menino, é porque ele foi forçado a isso pela sociedade opressora. Mas se ele acha que é menina, então isso é uma tendência natural e espontânea dele, que ele não copiou de parte alguma. Formulando de outra maneira, mais simples, né, usando o procedimento algébrico, que é de simplificar as proposições, alguns meninos nascem meninas, mas nenhum nasce menino. E esta coisa está sendo imposta em todo lugar. Pior, quem fica bravo com isso, os caras que reclamam, eles reclamam pelo aspecto moral, contra o efeminamento. Eu digo, mas isso não vai formar efeminados, vai formar idiotas. Por quê? No século XIX, todo menino era vestido de menina, pô. Usava aquelas camisolinhas até 4, 5 anos. Ninguém virou boiola por causa disso. Né? Mas, ao mesmo tempo, ele tinha os brinquedos de menino e podia brincar de menino. Ele podia brincar de guerra, brincar de índio, etc. Se ele quisesse, mas hoje não pode. Então, quer dizer, a aquisição de uma identidade sexual proporcional à sua forma anatômica tornou-se proibida. E só pode assumir a outra identidade, que é a negação disso. Isso vai dar um trabalho mental. Quer dizer que o nego, aos 30, 40 anos, ele vai estar buscando a sua identidade sexual ainda, quando naturalmente as crianças descobrem isso aos 3 ou 4 anos. Então, isso é uma fábrica de idiota. Quer dizer, se o pessoal gaysista, por exemplo, acha que isso vai espalhar gay pelo mundo, isso não vai. Não vai, porque nunca teve esse efeito. Até outro dia alguém botou a foto do Ronald Reagan, que era criança vestida de menininha. Tá? Ele não ficou boiola por causa disso, como aliás ninguém ficou. Ainda no meu tempo se usava camisolinha. Eu e meu irmão vestia camisolinha. Né? Só que você tinha camisolinha, acordava, tirava a camisolinha e ia brincar de mocinho bandido, essa coisa toda. Entendeu? Agora não, você não só tem que vestir a camisolinha, mas você tem que brincar de bonequinha, de casinha, etc. E nós sumimos com os brinquedos em forma de arma, essas coisas, para você não ficar agressivo. Então, esta possibilidade que é inerente, vamos dizer, ao sexo masculino, que é de desenvolver a força física, a agressividade, etc., fica proibida.
O nego vai descobrir isso quando ele tiver 30, 40 anos. Quer dizer, ele vai ocupar o seu tempo com uma bobajada sem fim. Né? O cara vai lá, pô, tá lá, o homem já é pai de família, mas eu sou menino ou menina. O que é isso? Ele é um boiola? Não, ele é um idiota completo. Tem mais alguma pergunta aí? Só um minutinho lá. Boa noite, professor. Tudo bem? Ah, tudo bem? Tudo jóia. Tem uma moça aqui que ela é acadêmica de medicina e tem um professor dela que numa aula ele mencionou que não existem 2 sexos, mas 11 sexos. Então, se o senhor quiser comentar. Bom, nós reconhecemos o sexo, né, pela forma autoevidente do corpo da pessoa. Não é isso? Então, o Pedro, quando era pequenininho, uma vez ele chegou para a menininha, baixou a calça e mostrou para ela a sua identidade. Não é isso? E ela mostrou a dela. Não houve nenhuma dúvida a esse respeito. Agora, se você confunde o sexo anátomo-fisiológico com a constelação imaginária da pessoa, então não existe 11 sexos, existe 430. Não é isso? Então, ou mais. Tem gente que pode sentir atração sexual por um rinoceronte. Não é isso? Então, tudo, quer dizer, se você vai fazer a identidade sexual depender do imaginário, você imagina aplicar isso não a este problema, mas a outros problemas. Por exemplo, os carros andam para frente ou para trás? Bom, eles andam para frente e andam para trás. Tem marcha para dentro, marcha para trás. Agora, comece a imaginar todas as direções para onde o sujeito pode ir. Então você vai ter que fazer carros com rodas que elas não viram assim, elas viram assim também. Você tá entendendo? É uma coisa de maluco. Você fala quais são as direções do espaço, né? Você tem para frente, para trás, para cima, para baixo, para direita, para esquerda. Essas direções máximas. O sujeito pode dizer, não, existem infinitas. Eu digo, sim, é verdade que existem infinitas, mas elas são balizadas por esta. Né? E são essas que você tem que aprender. Né? Eu me lembro quando eu era moleque, às vezes eu ficava doente muito tempo, e daí quando melhorar um pouco, tentar levantar, eu não conseguia. Eu falei, e como é que faz para andar mesmo? Tá entendendo? Mas é porque eu tinha a noção do em cima e embaixo. Agora, e se eu tivesse que ter a noção de todas as direções possíveis e imagináveis? Né? Para ficar assim, 47 graus, né? 92, 15. Eu ia ficar doido, pô. Então, quer dizer, evidentemente ele está confundindo o sexo com o gênero. Ele dizer que existe 11 gêneros está muitíssimo enganado. Existem muitos mais. Porque se o gênero é uma constelação imaginária, criada em parte pelo indivíduo, em parte pela sociedade, nesse intercâmbio, então pode dar qualquer coisa. Existe, inclusive, a assexualidade. Eu conheço pelo menos 3 pessoas, que nunca tiveram o menor interesse sexual por quem quer que fosse e pelo que quer que fosse. Né? Então, a sexualidade é uma orientação sexual ou não? Ela é legítima ou não? Quer dizer, você obrigatoriamente tem que sentir atração sexual por alguma coisa. Né? Então, todas as pessoas, assim, eles não sabem pensar, eles são pessoas confusas, pô, e que querem impor a sua confusão, porque dependem dela para a sua segurança pessoal, para a sua autoimagem. Então, o nego tem lá atração sexual por tatu-bola, ele vai querer que todo mundo tenha atração sexual por tatu-bola, pô. Né? Então, o problema não é assim, o que aconteceria se os meninos brincassem de meninas? Eu digo, não aconteceria absolutamente nada. Eles iam brincar de menina e depois iam voltar a brincar de menino. Não é normal. Mas brincar de menino é proibido. Então, o problema não é, né, você ter acesso aos comportamentos do outro sexo. O problema é que os comportamentos do seu sexo ficam proibidos para você. E você vai descobri-los tardiamente. E vai ter todo um ar de coisa pecaminosa. Né? O menino fala, pô, estou tendo uma tentação de brincar de índio. Não pode, tem que brincar de índia. Né? Quer dizer, está criando dificuldade. Agora, voltando aqui ao negócio
do Tiririca, eu acho o seguinte, agora falando sério. 30 anos atrás, a estupidez brasileira tinha graça, a gente fazia piada em cima, eu escrevi 2 livros fazendo piadas, 2 volumes do Imbecil Coletivo, mas hoje em dia simplesmente perdeu a graça. A presença do Tiririca na presidência da Comissão de Cultura não é engraçado, é um negócio sinistro. Sinistro porque é a imposição estatal da estupidez obrigatória. Eles não estão fazendo isso por humor, eles não acham graça nisso, eu também não acho. Eu acho que isso é uma coisa sinistra e, sinceramente, eu acho que a instituição que fez isso, que é a Câmara dos Deputados, é uma instituição criminosa, que tinha que ser fechada e todos os seus membros mandados para a cadeia por causa disso aí. Porque isso aí é jogar dinheiro público pela janela. Vocês não têm nenhum direito nem de nomear o Tiririca para a presidência da Comissão de Cultura, nem de nomear esse bosta do Emir Sader para presidente da Casa Rui Barbosa, desonrando o homem que foi um clássico da língua portuguesa. E o camarada já chega lá dizendo, nós temos que... Ele confessa que ele não sabe como funciona a Casa Rui Barbosa, que ele não sabe nada. Mas já diz, nós vamos modificar tudo. Digo, mas se você não sabe o que é, como é que sabe que vai modificar? Porque ele já chega lá, ele vai querer transformar aqui numa central de estudos lulistas. A cultura brasileira está sendo destruída para virar só máquina de propaganda do PT. Agora, que respeito merece essa Câmara dos Deputados? E que respeito merece o Senado? Certo está o ex-presidente Itamar Franco, que diz que no tempo da ditadura militar havia mais oposição no Senado do que hoje. Ele disse, hoje tem 4 pessoas que mandam no Senado, todo mundo diz amém. É isso aí, presidente. Eu sempre achei que o senhor é um homem honesto, sincero, gosto muito do senhor, nem sempre concordei com todas as suas atitudes políticas, mas, vamos dizer, da sua idoneidade, ninguém pode duvidar, tá certo? E agora, também não podemos duvidar da sua franqueza e sinceridade. O senhor falou a coisa certa. O Senado agora só serve para dizer amém. Muito pior do que no tempo da ditadura. Digo mais ainda, hoje em dia existe mais controle da imprensa do que no tempo da ditadura. Inclusive porque o partido governante está cheio de colaboradores dentro da redação, coisa que a ditadura militar não tinha. Eu me lembro que, por exemplo, na empresa Folha de São Paulo, que tinha 5 ou 6 jornais, havia exatamente 3 jornalistas que eram a favor do governo militar. O resto era tudo de oposição. Agora, hoje não, está cheio de colaboracionista, está cheio de cara infiltrado nas redações. Quer dizer, policiando para que nada de muito comprometedor saia. Sai aquelas denúncias de corrupção, aquela coisa assim, mas coisa verdadeiramente séria, como, por exemplo, essa cumplicidade do PT com as Farc, que é a coisa mais provada da história da América Latina, provada com as próprias palavras deles, provada em discurso do Lula. Isso aí não pode noticiar. Se você noticia, você coloca como hipótese. Você escreve uma matéria lá na página 15, bem escondidinha, dizendo, não, talvez há uma possibilidade. Como possibilidade, porra? Você não sabe o que é prova, desgraçado. Né? Então, olha, esta coisa de botar. Eu acho, na verdade, o Tiririca, né, eu acho o caso do Tiririca menos grave que o do Emir Sader. Porque o Tiririca nunca estudou nada. O Tiririca é um semi-analfabeto. O semi-analfabeto, por definição, tem o direito de não saber ler nem escrever. Mas o Emir Sader, porra, ele chegou a ser chefe de departamento de universidade e é um analfabeto, porra. Vigarista mesmo. É um cara que tinha que ser... Olha, tem que tirar esse cara lá com um chute no meio do cu. Ele vai pra casa, vagabundo. Vai cortar cana, vai varrer chão. Né? Vai pegar um tanque pra lavar roupa, porra. Né? Vai fazer o que você sabe fazer, se é que sabe, é? Então... essas coisas, vamos dizer, não tem mais graça. A coisa virou sinistra. E eu acho que a simples nomeação do Tiririca para a presidência desta entidade vale o fechamento da Câmara dos Deputados. A entidade que fez isso é criminosa e tem que ser fechada. Todos têm que perder o mandato. Todos que votaram a favor disso têm que perder o mandato. Estão ouvindo aí, comandantes das Forças Armadas? Vocês têm a obrigação de defender a Constituição. E esses camaradas estão fazendo gozação em cima do país. Estão destruindo a alta cultura, que é o maior valor que existe num país. Tá certo? Estão destruindo propositadamente para impor a sua estupidez, a sua ignorância, como se fosse uma obrigação. Agora, vocês ouvem isso e batem continência. E chamam isso de ordem legal e democrática. Vão pra merda vocês também. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Aqui, o Tiago Martins dos Santos me manda uma pergunta. Estou assistindo o documentário Agenda, o documentário que eu recomendei aqui.
Há uma frase de Marx na qual ele fala que destronaria Deus e o capitalismo. Minha pergunta é, será que o capitalismo não é uma desculpa, uma pista falsa para o real objetivo de Marx, destronar Deus e o cristianismo? Então, olha, se você for encarar a coisa do ponto de vista biográfico, você vai ver que a primeira preocupação de Marx não foi com o capitalismo, mas foi contra Deus. Isso aí desde os 17 anos. Então a ideia de destronar Deus era uma ambição que ele tinha desde pequeno. Depois é que ele achou que a cultura cristã era uma superestrutura e que embaixo dela tinha o capitalismo. Então, para quebrar a autoridade de Deus no mundo, precisava primeiro destruir o capitalismo. Mas destruir o capitalismo, de fato, é um meio. A finalidade última é instituir o que o Antônio Gramsci depois chamaria a completa terrestrialização do pensamento. Quer dizer, você fechar a humanidade numa redoma onde ela não pode conceber nada além da existência terrestre. Então o objetivo é realmente esse, quer dizer, depois, no livro do pastor Richard Wurmbrand, ele nota que na prisão em que ele ficou, pelo menos, e depois ele confirmou, isso acontecia também em outras prisões, ele foi preso na Romênia, toda a lavagem cerebral que os caras sofriam na prisão não era contra o capitalismo, mas contra a religião. Então ele começou a desconfiar, falou, pô, esse negócio de capitalismo parece que é um pretexto, eles estão mais interessados em tornar o sujeito ateu do que torná-lo anticapitalista. Eles têm mania de religião. É tanto que eles torturavam, de preferência, o sacerdote, o cara padre, pastor, rabino. Ah, você chegou lá, você era o primeiro a ser torturado. Ali no meu Facebook, uma discussão muito interessante. Alguém escreveu o seguinte, quer ver? Hoje o professor de Sociologia deu aula inicial sobre Marx. Parecia que ele estava falando do Batman. É um filósofo, economista, estudioso, autoridade, brilhante e mais uma meia hora de títulos. Falou do marxismo como se fosse a maior ideologia jamais desenvolvida e terminou com a velha máxima do deturparam Marx. Né? Quando, por exemplo, o cara fala o negócio do... eles deturparam o pensamento de Marx. Eu digo, professor, o senhor sabe quantos já disseram isso antes do senhor? Olha, Stalin subiu ao poder dizendo isso, que o Trotsky estava deturpando Marx, e que ele é que tinha o marxismo verdadeiro. Daí pegou, fez um marxismo muito pior do que o do Trotsky. Daí veio, né, o Mao Tse-tung e disse, não, esses caras são todos revisionistas, eles deturparam Marx, nós é que vamos fazer o marxismo verdadeiro. E daí, como na União Soviética eles tinham matado 40 milhões de pessoas, ele matou 70. Né? Então, cada vez que o sujeito diz deturparam Marx, eu digo, opa, o negócio é para ficar com medo. Agora, só que esse idiota do professor não sabe disso. Ele pensa que quando ele diz deturparam Marx, as pessoas vão entender assim que toda esta violência foi uma deturpação, que Marx, na verdade, é um anjo de caridade. Então, sabe o que você faz, ô menino? Você pega aqueles trechos que eu mesmo citei, você procura no meu site, em que Karl Marx diz abertamente que para o advento do socialismo será preciso exterminar povos e nações inteiras. Ele diz isso com todas as letras. Então você vai lá e esfrega na cara dele, olha aqui, quem que deturpou? Os caras mataram toda essa gente, está fazendo exatamente o que Marx mandou fazer. Então, outra coisa, o negócio do deturparam Marx, se você estudar a história, o começo da história do nazifascismo, você vai ver que ali tem um bando de cara idealista. I don't think many people know that only socialists publicly advocated genocide in the 19th, 20th centuries. I think that's a very little known fact, and it seems shocking if you mention it. I've lectured on it here and in other universities, and it's always greeted with a sense of shock. First appeared in January 1849 in Marx's journal Neue Rheinische Zeitung. Engels wrote of how the class war in Marxian terms means that when socialist revolution happens, the class war happens, there will be primitive societies in Europe 2 stages behind, because they're not even capitalist yet. And he had in mind the Basques and the Bretons and the Scottish Highlanders and the Serbs and
He calls them racial trash, Abfälle, racial trash, and they will have to be destroyed because being 2 stages behind in the historical struggle, it will be impossible to bring them up to the point of being revolutionary. He spoke about the vulgarity and dirtiness of Slavic people, you see. And he thinks, for instance, that Poland had Poland has no reason to exist. The classes and the races, too weak to master the new conditions of life, must give way. They must perish in the revolutionary Holocaust. Karl Marx. Marx began it. He was the ancestor of modern political genocide. And I don't know that any European thinker of the modern period before Marx and Engels ever publicly advocated racial extermination. I can't find anything earlier, so I presume it starts with them. Por exemplo, a pessoa fala, o que eu vou responder ao professor comunista? Eu digo, olha aqui, na minha biblioteca tem 1000 livros sobre o comunismo. Contei a semana, mais de 1000. Foi o que sobrou. Depois de eu vender muitos livros das minhas viagens, mudanças, só tem 1000 aqui. E desses 1000, eu li pelo menos uns 600 e os outros uso como consulta. Então, eu estou estudando o negócio para não falar levianamente. Né? Nós temos aí um seguinte problema. Essa cultura ou subcultura marxista é imensa, imensa. Os caras publicam um livro atrás do outro, eles dominam a universidade, publicam milhões de teses todo ano. Então isso quer dizer, dá para o sujeito passar a sua vida dentro da subcultura marxista e não saber nada fora dela. É perfeitamente possível. Aliás, é até difícil você sair dela, porque uma vez que você pegou o filão, você lê um autor marxista e outro, ele fica dentro daquilo, naquela espécie de autopersuasão hipnótica. Eu me lembro que eu fiquei 8 anos estudando marxismo. Um dia caiu na minha mão o livro do José Ortega y Gasset, La Rebelión de la Massa. Né? E o autor era flagrantemente anticomunista e eu li aquilo e perguntava assim, meu Deus, como é possível um anticomunista ser tão inteligente? Porque eu acreditava que os marxistas tinham o monopólio da inteligência. Por que eu acreditava isso? Porque eu só lia livro marxista. E eles me pareciam o suprassumo da inteligência. Daí, eu falei, peraí, é melhor ler outras coisas. Daí comecei, né? Eu procurei outros autores conservadores, liberais, etc, e li até mais disso do que tinha lido o marxismo. Daí eu vi a miséria intelectual marxista, que é uma espécie de autofagia. Né? Eles se comem uns aos outros, aquilo é uma suruba intelectual permanente, está entendendo? É troca de casais de intelectual. É só isso. E quando você sai daquele universo e procura ver a coisa um pouquinho mais ampla, diz, meu Deus do céu! Esses marxistas são intelectualmente uns micos, eles não são nada. Isso aqui é nada. Né? Se você, eu imagino, por exemplo, você pegar, sei lá, Hobsbawm. Pegamos o Hobsbawm, né? Falamos, agora, Hobsbawm, eu vou montar aqui uma discussão entre você e um cara qualquer antimarxista, um cara da escola tradicionalista, sobre o Titus Burckhardt. Né? Ora, eu vi a discussão entre um tradicionalista, que é o Rama Coomaraswamy, e o padre Gutierrez, homem da Teologia da Libertação, vi isso no Peru. Meu Deus, o padre Gutierrez saiu dali que não sobrava pedra sobre pedra. Ele estava lá carregando seus órgãos. Aqui ele carregava uma bola do saco, ali o estômago. Né? Todo desfeito em trapos, porra. Foi uma humilhação. Né? Agora, por isso que eles fogem ao confronto e querem tapar a boca dos caras, porra. Eles não aguentam discussão. Você pega essa intelectualidade marxista inteira, essa putada toda da Rússia, você pode discutir comigo. Traga 100 intelectuais marxistas. 100! Né? Eu discuto com 100 ao mesmo tempo e vou humilhá-los. Por quê? Porque eles não sabem nada. Porque eles só consomem o que eles mesmos escrevem. E como a bibliografia marxista é enorme, você imagina, por exemplo, só o que foi publicado pela União Soviética, a editora estatal soviética. Né? Foi a maior editora do mundo de todos os tempos, sem contar aquilo que as edições que ela financiava fora da União Soviética, com outras marcas, que você não sabe que é editora da KGB. Então, mas tem muitas editoras, Edition de Minuit na França e outra, que é pura KGB, porra. Então, editorialmente não há como competir com eles. E os intelectuais marxistas só vivem disso. Eles não aguentam ler uma coisa.
A prova da ignorância é o tal do dicionário crítico do pensamento da direita, onde tinha apenas 6 autores de direita, tá certo? E os principais eles nunca tinham lido. Eles nunca tinham ouvido falar nem do Russell Kirk, meu Deus do céu. Do Roger Scruton, nada. Os principais, eles e eram, o que eram 140 professores universitários. Então, ali, dá para traçar aquilo que eu chamo horizonte de consciência da esquerda universitária nacional. O horizonte de consciência é o limite entre o que o cara enxerga e o que ele não enxerga. Então, eles se metiam a falar do pensamento conservador sem saber nada a respeito. E essa ignorância lhes é favorável, porque eles passam essa visão aos aluninhos, os aluninhos acreditam que realmente nada existe fora daquilo. Então, eles são todos o Caio Blinder, né? Tudo blinder, tudo para botar a venda nos olhos, impedir que a pessoa enxergue. E eles mesmo são vítimas disso. Você pega esse Vladimir Safatli, ele é uma pobre vítima de si mesmo, coitado. Né? Como eu disse, o imbecil coletivo é uma coletividade de pessoas de inteligência normal ou até mesmo superior, que se reúne com a finalidade de imbecilizar-se umas das outras. E tem nisso um sucesso espetacular, porque eles ficam burros mesmo. Você vê a Marlene Chauí, na juventude era uma moça de muito talento, além de ser muito bonita na época, agora embagulhou, mas era bonita. Né? Ela ficou, né, ofendidíssima, porque a mulher chamou ela de velha feia. Eu digo, para mim, se me chamar de velho feio, eu digo, você tem toda a razão, você pensa que eu sou quem? Né? O deus Apolo, porra. Mas ela ficou ofendidíssima. Agora, no começo era não apenas bonita, mas era uma mulher de talento. Só que prostituiu tudo e hoje só fala besteira, fala cada coisa que você fica com dó. Agora, só fato, ele não esperou nem para envelhecer, para ficar gaga. Ele já veio do bercinho. Tá? Então, aqui, vejam lá no meu Facebook essa discussão. Quem lançou o negócio foi um rapaz chamado Felipe Amaral. Procura lá o verbete Felipe Amaral, tem uns 40 comentários a respeito, e eu fiz várias intervenções ali, né, contando, por exemplo, que, todos esses queixos são vítimas de professores marxistas. Eu nunca fui. Nenhum professor marxista jamais me oprimiu. Por quê? Eu tomei a providência prudentíssima de fugir da escola, primeira coisa. Segundo, eu fui estudar marxismo porque eu mesmo quis, porque eu mesmo era um idiota. Ninguém me idiotizou. Eu se idiotizei a mim mesmo. Tá certo? Lendo, então, Georg Lukács, né, Theodor Adorno, né, o Louis Althusser, o Regis Debrechen, tudo aquilo maravilhoso durante algum tempo. Aos poucos eu comecei a ver que era furado, e foi o livro do Ortega y Gasset que me abriu definitivamente os olhos. Falar, existe vida inteligente fora do marxismo, deixa eu ver o que é. Quando eu fui ver o que é, meu filho, foi um arraso, né? Então, você imagina, por exemplo, um economista marxista discutindo com Ludwig von Mises. Você sabe o que eles fizeram com Ludwig von Mises? O escritório do Ludwig von Mises ficava na parte oriental de Berlim. Quando os russos ocuparam, aconteceu que o escritório dele caiu na área russa. Eles pegaram todos os papéis do Instituto von Mises e foram estudar em segredo. Sumiram com os papéis e ficaram lá estudando. Por quê? Porque ele tinha demonstrado que a economia totalmente estatizada era impossível. E eles fizeram as contas e falaram, caralho, não é que o homem tem razão, e agora o que a gente faz? Daí foram lá, maquiando o comunismo, né? E hoje em dia todo comunista diz, nós respeitamos muito a iniciativa privada. Sim, é claro, na China tem iniciativa privada. Né? Tudo até país comunista tem iniciativa privada. Por quê? Porque eles fizeram as contas e viram que não dava. Só que em vez de dizer, nós estamos totalmente errados, dizem, não, agora nós vamos maquiar. Né? Nós vamos aqui conservar um pedaço de capitalismo, e quando dá errado nós dizemos que é capitalismo, e quando der certo nós dizemos que é socialismo. Exatamente o que eles fazem. O que eu acho do julgamento do mensalão? É assim, que eles vão botar na cadeia 2 ou 3 idiotas, tá entendendo? E a coisa vai continuar intacta. Eles podem montar outro mensalão amanhã. Eles têm tudo para isso. Tá certo? Outra coisa, se o Lula não está lá, o julgamento já é uma palhaçada. E o pessoal, o ministro Joaquim Barbosa, o ministro não sei o quê, fez um voto. Quer dizer, o sujeito simplesmente faz um voto normal, medíocre, e no Brasil ele já vira herói. Quer dizer que o nível baixou tanto. Olha, o sujeito não matou nem roubou, pronto, já está beatificado. Então a pessoa não diz isso, eu poderia estar matando, eu poderia estar roubando, e no entanto estou aqui trabalhando. Isso é um grande mérito. Vocês são Francisco de Assis, olha, os dois ali, porra.
Ó, quer dizer, essa mesquinharia brasileira é uma coisa assim, incrível. Todo mundo só quer pensar numa coisinha pequenininha, né? E pega aqueles méritos infames, abaixo de medíocres, e beatifica, porra. Você no Brasil, né, o Chico Buarque de Holanda não é um grande escritor? Né? Porra! Né? O Quartinho de Moraes não é filósofo, porra. Escreveu uma porra de um livrinho sobre Epicuro que é uma verdadeira merda. Né? Mota Peçanha, que é um coitado, um cérebro em decomposição. Um sujeito incapaz de somar 2 mais 2, não era filósofo? Leiam lá o meu livro Jardim das Aflições, que eu fiquei até com dó do Mota Peçanha. Eu falei, eu não vou falar mal dele, porque ele está tão fraco, ele está tão. De fato, logo depois ele morreu, porra. Estava fraco até fisicamente. Então. Espera aí. Tem mais alguém aí na linha? Alô? Vamos ver se conseguimos ouvir. Alô? Puta vida. Olha aqui, esta semana, né, o Ricardo Sete, que é um dos raros sobreviventes do tempo que no Brasil havia jornalismo, tem o Ricardo Sete, o Rolf Kunz, tem uns 3 ou 4, né, que ainda honram a camiseta da profissão. E publicou lá um artigo sobre esse livro, Fuga do Campo 14, que mostra a miséria sem fim, o sofrimento indescritível dos campos de concentração, né, na área asiática ocupada pelos comunistas. Vocês têm que ler essas coisas, gente, para saber quem são eles. Daí um aluno meu aqui, Eduardo Leão, comentou, agora eu entendo por que não dá para divergir educadamente dessas pessoas. Porque a maldade dessas pessoas é ilimitada, a maldade, a malícia, a mendacidade é ilimitada. Eu não estou brincando, gente. Então, você acha que pode fazer acordo com eles? Fala, pô, mas isso aí isso não é uma interpretação que eu estou fazendo. Isso está dito nos livros marxistas. Acordos não existem para ser descumpridos. Acordos internacionais, isso aí é tradicional, porra. A União Soviética jamais cumpriu acordo nenhum quando não lhe interessava. E isso não é que é um desvio, isso é obrigatório. Porque é para quebrar a legalidade burguesa. Esse negócio de direitos humanos, né, eles usam e abusam disso aí, mas é só para descumprir os direitos humanos, meu Deus do céu. Quando eles falam de discriminação, eles só são contra a discriminação quando não são eles que estão discriminando, porra. O que eles querem é ter a posse da máquina de discriminação. Quando eles falam em preconceito, eles querem ter na mão a máquina de gerar preconceito, e eles fazem isso como ninguém. Ou seja, o cara é comunista, infectado de comunista, ou esquerdista, não dá para acreditar em nada. Não há diálogo educado, só existe denúncia. Você tem que denunciar a vigarice, porra. E tem que devolver a eles a mesma moeda. Não basta só denunciar, você tem que fazer ocupação de espaço, tirar os caras e botar gente confiável lá dentro. Não precisa ser cara direitista ou conservador, basta não ser ladrão, mas não ser vigarista, não ser mentiroso, porra. Eu estou falando do Ricardo Sete. O Ricardo Sete nunca foi um homem da direita, nem meio da esquerda. Eu não sei, olha, convivi com o Ricardo Sete, eu não sei qual é a posição política dele, eu sei que ele é um jornalista de verdade. Assim como o Rolf Kunz, o Rolf é da direita ou da esquerda? Eu não sei. Às vezes ele parece da direita, às vezes parece da esquerda, mas o que ele diz é confiável. É isso que interessa, porra. Então, naturalmente, ele vai provocar uma desordem social generalizada. Mais ainda, quem planejou isso, planejou sabendo dessas coisas, sabendo dessas consequências, desejando-as e induzindo, usando esse pessoal do movimento gay, né, com a finalidade de provocar uma crise para a qual em seguida se sugerirão novas políticas salvadoras e assim por diante. Esta é a própria mecânica, né, fatal do processo revolucionário. É assim que se faz uma revolução, meu filho. Quer dizer, você pega aqui um problema, pega um grupo de descontentes, promete para eles uma solução, então mobiliza toda aquela gente para implantar aquela solução. Uma vez implantada, a solução vai criar mais problema ainda, tá certo? Mais insatisfação, mais crise, e daí isto vai aumentando cada vez mais o poder do movimento revolucionário, o poder das organizações revolucionárias, que é exatamente o que está acontecendo. E os supostos beneficiados que acabam sendo prejudicados. Quer saber o que acontece? Fodam-se, já serviram. É que nem papel higiênico, meu filho.
esse pessoal do nosso Congresso, eles não têm capacidade para julgar as consequências civilizacionais e culturais do que eles estão fazendo. Quer dizer, vocês elegeram umas centenas de psicopatas, não, sociopatas, certo? Pessoas, vamos dizer, de uma presunção absurda, que acham que assim, que pode... Eu lembro aquele filme, não tinha aquele filme Bananas, filme do Woody Allen, que o sujeito era nomeado, era chefe de governo, então ele baixava lá umas decretos. De agora em diante, todas as roupas de baixo passam a ser roupas de cima. Todos os meninos de 12 anos passam a ter 8. Eles fazem essas coisas, né? Quer dizer, como dizer, de agora em diante todos os animais andarão para trás. E assim por diante, pô. Então, os animais que voam passarão a andar, e os que andam passarão a voar. É coisa assim, eles querem fazer, quer dizer, é uma quebra da própria ordem natural, quebra da lógica, quebra da estrutura da realidade. Então, é claro que esses famosos direitos homossexuais, eles não vão durar em escala global, não vão durar 50 anos. Eles passarão, mas os efeitos sociais e culturais graves ficarão. E as pessoas daqui a pouco não se lembrarão de onde aquilo começou. Eu lembro para vocês o caso da educação sexual nas escolas americanas, que veio na década de 60, 70. Quer dizer, tem muita menina adolescente grávida, então precisamos educá-las, dar educação sexual. Então, o resultado, começou-se a falar de sexo o tempo todo nas escolas e o número de casos de gravidez adolescente multiplicou por 1000. Só que daí mais ninguém mais lembrava como começou a história. Daí o pessoal começa a estudar e começa a tentar descobrir outras causas. Quer dizer, quando a coisa foi produzida como uma obra de engenharia, quer dizer, essa é a engenharia da crise, meu Deus do céu. E se vocês estudarem a história do movimento revolucionário, vocês vão ver que sempre foi assim. Agora, ainda continuam prestando atenção nessa gente e ouvindo as opiniões deles como se fossem opiniões de pessoas decentes. Como vê que esse Jean Willis, né? Tem que punir os religiosos por homofobia. Ah, vai a merda! Que é isto? Na verdade, a Globo já está promovendo a punição antes de existir uma lei. Agora, olha aqui, essa semana começou a circular. Aqui tem um grupo de hackers que se chama Anonymous. O Anonymous foi um dos elementos importantes da organização do Occupy Wall Street. E esta semana o Anonymous está espalhando lá para os seus membros do Occupy Wall Street, um aviso de como você se preparar para uma revolução violenta. E dizendo, olha, a revolução violenta é uma coisa maravilhosa, vista historicamente, mas na hora pode ser meio incômodo, pode lá quebrar uma janela sua, te dar um pontapé no saco, te dar um tiro. Então, está ensinando a pessoa como é que ele se vira no meio disto. Quer dizer, fingindo que ele está protegendo a população contra o movimento revolucionário que ele mesmo está tramando. Então, é sempre assim. O Che Guevara não se queixava de que as pessoas o obrigavam a fuzilá-las. O Heinrich Himmler, quando mandava mais uma fornada de judeu para o campo de concentração, não chorava e dizia, por que esses filhos das putas desses judeus me obrigam a fazer isso? A fazer tanta maldade com eles, eu que sou tão bonzinho. São todos assim, porra. A mentalidade dessas pessoas é toda assim, são sociopatas mesmo. Meu Deus do céu, quando é que vocês vão perceber isso aí? Então, aqui o pessoal fica acreditando em Ron Paul. Até outro dia eu via uma discussão entre brasileiros, falando, um conservador falando para o esquerdista, não, você não sabe o que é um conservador inteligente, veja lá, para do Ron Paul. Ron Paul não é nem conservador, Ron Paul é um esquerdista, muito mal disfarçado, é um inimigo do país, dos Estados Unidos, é um inimigo do Ocidente inteiro, é um servidor da Rússia, é um servidor do radicalismo islâmico, é um servidor do narcotráfico internacional que ele quer legalizar. Note bem, todos esses que dizem que querem legalizar o tráfico são todos servidores do narcotráfico. Porque você imagina uma coisa, você legaliza o negócio, muito bem. Então, quem vai dominar o mercado? Essa gente já tem todo o controle da produção, da distribuição, da comercialização, de tudo. Quem é o dono do mercado no dia seguinte? Legalizou, pronto. As Farc aí na América Latina viraram uma multinacional legalizada, tá certo? Agora, se você tem
o acesso à atividade comercial legal, você também tem acesso à atividade política legal. Então, de repente, você pega aquela quadrilha de traficantes que já matou, a Farc já matou mais de 30 mil pessoas. Mantém um monte de gente em cativeiro por 8, 9, 10 anos. Né? 7 mil prisioneiros, pelas últimas contas. Depois de ter feito essa coleção enorme de crimes hediondos, de repente, que você está legalizado, vira uma firma comercial respeitável e um partido político, e no dia seguinte você está no poder. É isso que você quer, o Fernando Henrique. Você é um cara que você se faz de liberal, esclarecido, etc. Mas tu ainda é o mesmo comunista de sempre. Tá? Tem rabo preso. Tu é um covardão, tu serve aqui, tu sempre serviu. Passa lá um verniz de democracia. Mas é impossível você querer a liberação do narcotráfico e não entender para quem que você está dando o poder. Porra! Agora, no Brasil, todo mundo gosta de discutir as coisas em termos gerais, teóricos, né? Doutrinais. O cidadão tem o direito ou não tem o direito? Eu digo, bom, esse é um problema de teoria jurídica, doutrina jurídica. Ninguém quer analisar a coisa na verdade, quer dizer, como na situação concreta. Eu digo, peraí, vamos liberar o narcotráfico? Quem é o narcotráfico? Na mão de quem está? Quem vai ganhar o dinheiro com isso? E quais serão as consequências políticos sociais da coisa? É isso que tem que analisar. Não uma coisa em abstrato. Ora, em abstrato, eu sou a favor de liberar tudo. Eu não gosto que ninguém me diga o que fazer, também não gosto de ficar dizendo para os outros. Tá certo? Então, para mim, até o negócio libertário estaria ótimo, só que na condição concreta não é assim. Você não está lidando com entes abstratos, você está lidando com pessoas reais numa situação histórica concreta e as suas ações terão consequências. Então, essas conversas doutrinárias gerais são tão bonitas, né? Direito constitucional, até que é lindo tudo isso. Né? Só que na prática, meu filho, só dá sujeira, só dá maldade. Né? Então, aqui, diz que em New Haven, o prefeito de New Haven quer dar aos ilegais o direito de votar. E olha, não é o único, não. Então, isso quer dizer que você entrar legal ou ilegalmente no país não vai fazer mais a menor diferença. Aliás, faz diferença, porque se você quer você quer viver como um imigrante legal, com todos os papéis certinhos, etc., eles vão dificultar a sua vida pra caralho. Agora, se você é um ilegal, você tem a proteção do Departamento de Estado, porra. Agora, olha aqui, mais uma no currículo. Né? O Departamento de Estado está tendo aqui uma conferência de 3 dias a portas fechadas com o pessoal da OIC, Organização da Cooperação Islâmica, para discutir um projeto de lei, tá certo, que proíbe falar mal do Islã. É discriminação religiosa. Do cristianismo você pode falar o que você quiser, dos judeus você pode falar o que você quiser. O judeu, pelo menos, reage um pouquinho, né? Às vezes reage ao contrário também, mas reage um pouco. Então, quer dizer, mas é a mesma coisa, você não pode falar mal do homossexual, você também não pode falar mal, né, dos muçulmanos. Agora, os muçulmanos poderão falar mal dos homossexuais quanto eles quiserem, porque eles têm muito mais poder do que o movimento homossexual. Então, esse pessoal homossexual acha que o futuro deles será brilhante, que eles vão dominar o mundo. Fala, não, meu filho, quem vai dominar o mundo são os muçulmanos. Eles vão matar vocês. É isso que eles vão ganhar com essa merda toda que vocês estão fazendo. Vocês combatem o cristianismo, corroem as bases da civilização, daí, né, vem o Islã, tem o plano B. Deus pensa assim, falou, ó, acabou o cristianismo, falou, bom, então nós temos aqui outra alternativa, meu filho. Agora, enquanto isso, você vê com o que as pessoas se preocupam. Aqui tem um menino no estado do Tennessee, um menino de 10 anos, Nicholas Taylor. Ele estava lá na hora do lanche da escola comendo uma pizza. Então ele foi mordendo a pizza e recortou a pizza com a forma de um revólver, de uma pistola automática. Então ele foi punido pela diretoria porque disse que ele estava ameaçando os colegas, porra! Já pensou você ser baleado por uma pizza?
pizza calibre 45, Magnum. O garoto, então, durante 6 meses, ele vai ter que comer numa mesa isolada sozinho. 6 meses. Você está entendendo? Olha, puta merda. Agora, o Obama pode falsificar documento, pode enganar todo mundo, pode entregar o país para os inimigos. Não tem problema. Agora, o garoto está ameaçando os outros com uma pizza. Você sabe lá o que é isto? Então, no Brasil acontece a mesma coisa. Agora, você vê, em Betim, Minas Gerais, uma menina adolescente foi torturada, ferida por colegas e tocaram fogo na mulher, sofrendo queimaduras gravíssimas, escapou à morte por pouco. Já passaram 2 semanas, as agressoras estão soltas e as investigações estão avançando com muita dificuldade por causa dos preceitos do Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi feito para proteger filha da puta e criminoso. E foi feito exatamente. Quem é que não sabe? Isso não é erro. O Estatuto foi mal feito, teve consequências. Não, o Estatuto é maravilhoso, funciona pra caralho. Foi feito para incentivar o banditismo. Agora, presta atenção. As meninas que tocaram fogo na outra e quase mataram, note bem, não é que elas não vão pra cadeia. Elas não podem levar uma palmada. E a mãe, se quiser gritar com ela, que tome cuidado. Vocês estão entendendo para que é esta lei da palmada? É exatamente para isto. Isso foi calculado para incentivar a criminalidade, assim como o Estatuto da Criança e do Adolescente foi feito para isto. Então, aqui. Então, já teve aquele caso que eu comentei a semana passada. O menino que tocou fogo no cabelo da professora. Para ele não aconteceu nada. Aconteceu para a menina que ajudou o professor, que socorreu o professor. Teve que sair da escola. Aqui também é a mesma coisa, só que agora eles não têm punição criminal, não tem punição administrativa, porque a escola não vai querer enfrentar o Estatuto da Criança e do Adolescente, e também não tem punição em casa, porque a mãe não pode dar uma palmada. Você não percebe que isso é incentivo direto e ostensivo ao banditismo, não? Agora, enquanto isso aqui, a Agência do Estado do Brasil já é a 6ª economia do mundo. E daí? E daí? Olha o tamanho do país, caralho. A economia brasileira cresce por si, não precisa fazer nada. O mero crescimento vegetativo do Brasil. Olha, vocês sabem qual é o país que nos últimos 50 anos do século XIX mais cresceu na Europa? Economicamente, foi a Rússia. Você sabe qual é o país que economicamente mais cresceu durante a segunda metade do século XVIII na Europa? Foi a França. É nesses países que tem revolução, meu filho. Quer dizer, o crescimento econômico em si não significa nada. Agora, vamos ver realmente a qualidade de vida. E que qualidade de vida você tem num país onde você não pode sair na rua, porra? Onde você não tem segurança para sair na rua? Onde um professor que vai dar aula, ele está ali no meio de 50 delinquentes que querem acabar com ele, querem matá-lo, e ele não pode dar um grito com os caras, porra. Então, que qualidade de vida você tem num país que tem 50 mil homicídios por ano e onde o consumo de droga cresce mais do que em todos os países vizinhos? Agora, nós somos a 6ª economia do mundo. Puta que pariu. Ninguém pode aderir a movimento nenhum em nome de um valor abstrato. Quando é que vocês vão aprender isso, gente? Agora, esse pessoal, sobretudo o pessoal religioso, religiosos e liberais e muitos conservadores também, são pessoas teóricas, eles gostam de doutrinas, valores abstratos, como o pessoal dos direitos humanos. Então, você ouve o nome de um valor que você aprecia, o seu coração já começa a bater mais rápido, você se sente emocionado e já quer aderir. Vocês são umas bestas quadradas, porra! Política não é assim. Política não é a respeito de valores. Política é a respeito de poder. Quando é que vocês vão entender isso? Então, quando você adere a um valor abstrato, não é o valor abstrato que você está promovendo. Você não pode colocar um valor abstrato na presidência de uma nação. Você coloca uma pessoa, um grupo de pessoas. A política é a respeito de pessoas e não de ideias e valores. Quando é que vocês vão entender isto? Outro dia eu estava lendo lá no meu querido amigo
Reinaldo Azevedo, aqui nós não combatemos pessoas, nós combatemos ideias, etc, etc. Bom, é assim que a gente perde a briga. Fica na sua discussão de valores, né? Os caras deixam até você ganhar a discussão abstrata. Porque o que eles não querem, o que eles querem não é ganhar uma discussão, o que eles querem é ganhar poder. Né? E o poder é uma questão de pessoas. Né? Por exemplo, né, veja agora, o Procurador-Geral da República diz que o Zé Dirceu pode ser condenado até 111 anos de cana pelo mensalão. Diz que o mensalão foi a maior conspiração contra a Presidente da República, o Estado brasileiro. E de fato foi. Né? Porque eu lembro do Zé Dirceu, olha que coisa, como essa gente funciona. No tempo daquelas CPIs da década de 90, bastava aparecer, né, uma empreiteira que deu uma propina, né, para um vereador. Né? Então já subia o Zé Dirceu ali na tribuna da Câmara e dizia: é um Estado dentro do Estado! Né? É uma conspiração! Enquanto ele falava essas bobagens, eles mesmo, PT, já estavam montando o Estado dentro do Estado, que mais tarde viria a se chamar mensalão. Né? Devia chamar o pirocão, porque é para enrabar a nação. Tá certo? Então, o cara fez isso. Agora, é uma luta de ideias, meu filho. Hein? Quer dizer, como é que você vai derrubar o mensalão na base das ideias? Não, você tem que pegar as pessoas e tirá-las dos seus cargos e botar na cadeia. Pessoas fisicamente, tá entendendo? Você pega o sujeito daqui e põe lá. Política se faz assim, é com pessoas. Então nós temos que parar com essa hipocrisia de dizer: estamos combatendo ideias. Eu não estou combatendo ideia com isso. Esse pessoal não tem ideia. Você acha que o Zé Dirceu tem alguma ideia, porra? Hã? E você acha que o Putin tem alguma ideia? Não, o Putin comprou o esquema do Dugin porque é conveniente para o poder nacional russo e para o poder pessoal dele e da curriola dele. Hã? Se amanhã ou depois esse esquema não funcionar, ele troca de esquema. Agora, ele, por exemplo, ele acha que é vantajoso ganhar a opinião conservadora mundial. Por quê? Porque ela está sem porta-voz. Né? Você vê, por exemplo, no Brasil a maioria é conservadora. Tem um partido conservador? Não. Tem 2 ou 3 políticos conservadores, né, aos quais ninguém presta atenção. Então, como a maioria conservadora em toda parte ou não tem porta-voz, ou não tem porta-voz adequados, como é o caso nos Estados Unidos, aqui tem bastante porta-voz, mas não tem nenhum adequado. Então ele disse: opa, essa turma toda está sem um representante. Então quem vai aparecer como gostosão? Eu, Vladimir Putin, serei o restaurador da moralidade e do cristianismo no universo. E todo mundo sai batendo palma. E Júlio Severo, Matthew Hoffman, todo mundo achando lindo. É? Preste bem atenção, quer um conselho? Em política, nunca tome partido de nada com base em valores ou ideias. Não é disto que se trata em política. Vou repetir uma coisa assim: política se trata de poder. Poder significa a capacidade que um sujeito tem de determinar as ações dos outros, de fazer os outros fazerem o que ele quer. Tá certo? Seja por manipulação, seja por ameaça, seja por propina, seja por qualquer meio. Né? Então, a política trata de pessoas e de meios, nunca de valores e fins. Nunca! O que trata de valores e fins é a religião, é a filosofia. Somos nós, intelectuais, nós, os trouxas, que ficamos discutindo lá, enquanto isso os caras vêm com uma piroca deste tamanho e põem no nosso cu. Né? E eu já falei para você, eu mesmo, quantas vezes já não tive essa experiência? Eu ganho a discussão com um cara, mas ele ganha verba estatal. Eu não ganhei verba estatal nenhuma, nem quero. Se você quer saber, eu estou aposentado faz 15 anos, nunca vou buscar o dinheiro da aposentadoria, porque dinheiro do governo não quero nem merecido, quanto mais imerecido. Agora, esse pessoal vive disso. Né? Eles são, para usar a expressão do Gilberto Amado, são colecionadores vorazes de subsídios. Né? Então é isso que eles querem. Ah, eu perdi a discussão com o Olavo, não tem importância, eu vou lá no ministério, pego um pouco de dinheiro, o Olavo fica na merda e eu fico aqui gostosão. Né? Então, só acontece o seguinte: eu sei disso, e eu sei que eu não sou político, tá certo? E eu sei que eu não estou competindo com eles na mesma esfera, só que eu não sou trouxa, tá certo?
de jogar com eles um jogo no qual eu só posso perder. Então é o seguinte, eu aqui não denuncio ideias, denuncio pessoas e atos. Por exemplo, você combater o crime, como é que você pode combater o crime sem combater o criminoso? Me explica. Daí vem todo mundo aquela conversa. Ah, nós temos que odiar o pecado e não o pecador. Odiar, mas não é castigar. Como é que você vai castigar o pecado sem castigar o pecador? Como é que você vai castigar o crime sem castigar o criminoso? Me explica como é que faz isso, porra, porque isso é mágica. Então não se trata de combater. Então é a mesma coisa, ver um sujeito assaltar você, a sua casa, né? Matar sua família, estuprar sua mulher, suas filhas, e você diz, não, vamos sentar aqui e discutir a nossa interpretação do Código Penal. E você vai ganhar discussão de ideias com o cara. Vocês estão fazendo isso, porra. Então, ó aqui, ô Júlio, eu quero você muito bem, você é muito boa pessoa. Larga de ser trouxa, vai acreditar em Vladimir Putin, porra, pelo amor de Deus. Matthew Hoffman, excelente pessoa. Então, aceitem a proposta em si, mas advertindo que tem um jogo de poder por trás, com o qual vocês não compactuam. É muito simples. Vamos se ver um cara aí dizendo, olha, eu sou contra estuprar criancinhas de 3 anos. Eu sou contra você matar sua mãezinha. Fala, também sou contra. Claro, mas precisa ver por que você está falando isso, onde é que você quer chegar com isso e qual é a vantagem que você tá, política que você está querendo tirar disso aí. Né? Mas parece o seguinte, o brasileiro é um povo que viveu na pindaíba durante tanto tempo que ele só concebe malícia quando tem dinheiro envolvido. Por exemplo, no tempo da discussão do Foro de São Paulo, né, todo mundo só queria saber se não existe uma cumplicidade financeira, se o PT não está levando dinheiro das Farc, então não tem problema. Mas quem disse que o PT está atrás de dinheiro, porra? O PT está atrás de poder. Quem tem poder não precisa de dinheiro. Por exemplo, a pessoa fala, por que eu vou responder ao professor comunista? Eu digo, olha aqui, na minha biblioteca tem 1000 livros sobre o comunismo. Contei a semana, mais de 1000. Foi o que sobrou. Depois de eu vender muitos livros da minha viagem, mudança, só tem 1000 aqui. E desses 1000, eu li pelo menos uns 600 e os outros uso como consulta. Então, eu estou estudando o negócio para não falar levianamente. Nós temos aí um seguinte problema. Essa cultura ou subcultura marxista é imensa, imensa. Os caras publicam um livro atrás do outro, eles dominam a universidade, publicam milhões de teses todo ano. Então isso quer dizer, dá para o sujeito passar a sua vida dentro da subcultura marxista e não saber nada fora dela. É perfeitamente possível. Aliás, é até difícil você sair dela, porque uma vez que você pegou o filão, você lê um autor marxista e outro, e fica dentro daquilo, naquela espécie de autopersuasão hipnótica. Eu me lembro que eu fiquei 8 anos estudando marxismo. Um dia caiu na minha mão o livro do José Ortega y Gasset, La Rebelión de la Massa. Né? E o autor era flagrantemente anticomunista, e eu li aquilo e perguntava assim, meu Deus, como é possível um anticomunista ser tão inteligente? Porque eu acreditava que os marxistas tinham o monopólio da inteligência. Por que eu acreditava isso? Porque eu só lia livro marxista. E eles me pareciam o suprassumo da inteligência. Daí, eu falei, peraí, é melhor ler outras coisas. Daí comecei, né? Eu procurei outros autores conservadores, liberais, etc, e li até mais disso do que tinha lido o marxismo. Daí eu vi a miséria intelectual marxista, que é uma espécie de autofagia. Eles se comem uns aos outros, aquilo é uma suruba intelectual permanente, está entendendo? É troca de casais intelectual. É só isso. E quando você sai daquele universo e procura ver a coisa um pouquinho mais ampla, diz, meu Deus do céu! Esses marxistas são intelectualmente uns micos, eles não são nada. Isso aqui é nada. Né? Se você, eu imagino, por exemplo, você pegar, sei lá, Hobsbawm. Pegamos o Hobsbawm, né? Agora, Hobsbawm, eu vou montar aqui uma discussão entre você e um cara qualquer antimarxista, um cara da escola tradicionalista, sobre o Titus Burckhardt. Né? Ora, eu vi a discussão entre um tradicionalista, que é o Rama Coomaraswamy, e o padre Gutierrez, homem da Teologia da Libertação. Vi isso no Peru. Meu Deus, o padre Gutierrez saiu dali que não sobrava pedra sobre pedra. Ele estava lá carregando seus órgãos. Aqui ele carregava uma bola do saco, ali o estômago. Né? Todo desfeito em trapos, porra. Foi uma humilhação. Agora, por isso que eles fogem ao confronto e querem tapar a boca dos caras, porra. Eles não aguentam discussão. Você pega essa intelectualidade marxista inteira, essa putada toda da Rússia, pode discutir comigo. Traga 100 intelectuais marxistas. 100!
eu discuto com 100 ao mesmo tempo e vou humilhá-los. Por quê? Porque eles não sabem nada. Porque eles só consomem o que eles mesmos escrevem. E como a bibliografia marxista é enorme, você imagina, por exemplo, só o que foi publicado pela União Soviética, a editora estatal soviética. Né? Foi a maior editora do mundo de todos os tempos, sem contar aquilo que as edições que ela financiava fora da União Soviética, com outras marcas, que você não sabe que é editora da KGB. Então, mas tem muitas editoras, Edition de Minuit na França e outra, que é pura KGB, porra. Então, editorialmente não há como competir com eles. E os intelectuais marxistas só vivem disso. Eles não aguentam ler uma coisa. A prova da ignorância é o tal do dicionário crítico do pensamento da direita, onde tinha apenas 6 autores de direita, tá certo? E os principais eles nunca tinham lido. Eles nunca tinham ouvido falar nem do Russell Kirk, meu Deus do céu. Do Roger Scruton, nada. Os principais, eles ignoram. E eram 140 professores universitários. Então, ali, dá para traçar aquilo que eu chamo horizonte de consciência da esquerda universitária nacional. O horizonte de consciência é o limite entre o que o cara enxerga e o que ele não enxerga. Então, eles se metiam a falar do pensamento conservador sem saber nada a respeito. E essa ignorância lhes é favorável, porque eles passam essa visão aos aluninhos, os aluninhos acreditam que realmente nada existe fora daquilo. Então, eles são todos o Caio Blinder, né? Tudo blinder, tudo para botar a venda nos olhos, impedir que a pessoa enxergue. E eles mesmos são vítimas disso. Você pega esse Vladimir Safatli, ele é uma pobre vítima de si mesmo, coitado. Né? Como eu disse, o imbecil coletivo é uma coletividade de pessoas de inteligência normal ou até mesmo superior, que se reúne com a finalidade de imbecilizar-se umas das outras. E tem nisso um sucesso espetacular, porque eles ficam burros mesmo. Você vê a Marlene Chauí, na juventude era uma moça de muito talento, além de ser muito bonita na época, agora embagulhou, mas era bonita. Né? Ela ficou ofendidíssima, porque a mulher chamou ela de velha feia. Eu digo, para mim, se me chamar de velho feio, eu digo, você tem toda a razão. Você pensa que eu sou quem? Né? O deus Apolo? Porra. Mas ela ficou ofendidíssima. Agora, no começo ela não apenas bonita, mas era uma mulher de talento. Só que prostituiu tudo e hoje só fala besteira, fala cada coisa que você fica com dó. Agora, o Safatli não esperou nem para envelhecer, para ficar gaga. Ele já veio do bercinho. Tá? Então, aqui, vejam lá no meu Facebook essa discussão. Quem lançou o negócio foi um rapaz chamado Felipe Amaral. Procura lá o verbete Felipe Amaral, tem uns 40 comentários a respeito, e eu fiz várias intervenções ali, né, contando, por exemplo, que, todos esses queixos são vítimas de professores marxistas. Eu nunca fui. Nenhum professor marxista jamais me oprimiu. Por quê? Eu tomei a providência prudentíssima de fugir da escola. Primeira coisa. Segundo, eu fui estudar marxismo porque eu mesmo quis, porque eu mesmo era um idiota. Ninguém me idiotizou. Eu se idiotizei a mim mesmo. Tá certo? Lendo, então, Georg Lukács, né, Theodor Adorno, né, o Louis Althusser, o Regis Debrecht, tudo aquilo maravilhoso durante algum tempo. Aos poucos eu comecei a ver que era furado, e foi o livro do Ortega y Gasset que me abriu definitivamente os olhos. Falar, existe vida inteligente fora do marxismo, deixa eu ver o que é. Quando eu fui ver o que é, meu filho, foi um arraso, né? Então, você imagina, por exemplo, um economista marxista discutindo com Ludwig von Mises. Você sabe o que eles fizeram com Ludwig von Mises? O escritório do Ludwig von Mises ficava na parte oriental de Berlim. Quando os russos ocuparam, aconteceu que o escritório dele caiu na área russa. Eles pegaram todos os papéis do Instituto von Mises e foram estudar em segredo. Sumiram com os papéis e ficaram lá estudando. Por quê? Porque ele tinha demonstrado que a economia totalmente estatizada era impossível. E eles fizeram as contas e falaram, caralho, não é que o homem tem razão, e agora o que a gente faz? Daí foram lá, maquiando o comunismo, né? E hoje em dia todo comunista diz, nós respeitamos muito a iniciativa privada. Sim, é claro, na China tem iniciativa privada. Né? Tudo quanto é país comunista tem iniciativa privada. Por quê? Porque eles fizeram as contas e viram que não dava. Só que em vez de dizer, nós estamos totalmente errados, diz, não, agora nós vamos maquiar. Né? Nós vamos aqui conservar um pedaço de capitalismo, e quando dá errado nós dizemos que é capitalismo, e quando der certo nós dizemos que é socialismo. Exatamente o que eles fazem.
Ah, o que é a hora do julgamento do mensalão? Então, assim, que eles vão botar na cadeia 2 ou 3 idiotas, tá entendendo? E a coisa vai continuar intacta. Eles podem montar outro mensalão amanhã. Amanhã, eles têm tudo para isso. Tá certo? Outra coisa, se o Lula não está lá, o julgamento já é uma palhaçada. Daí o pessoal, o ministro Joaquim Barbosa, o ministro não sei o quê, fez um voto. Quer dizer, o sujeito simplesmente faz um voto normal, medíocre, e no Brasil ele já vira herói. Quer dizer que o nível baixou tanto. Olha, o sujeito não matou nem roubou, pronto, já está beatificado. Quando a pessoa não diz isso, eu poderia estar matando, eu poderia estar roubando, e no entanto estou aqui trabalhando. Isso é um grande mérito. Hã? Vocês são Francisco de Assis, olha, os dois ali, porra. Né? Ó, quer dizer, essa mesquinharia brasileira é uma coisa assim, incrível. Todo mundo só quer pensar numa coisinha pequenininha, né? E pega aqueles méritos infames, abaixo de medíocres, e beatifica, porra. Pois é, no Brasil, né, o Chico Buarque de Holanda não é um grande escritor? Né? Porra! Né? O Quartinho de Moraes não é filósofo, porra? Escreveu uma porra de um livrinho sobre Epicuro que é uma verdadeira merda. Né? Mota Peçanha, que é um coitado, um cérebro em decomposição, um sujeito incapaz de somar 2 mais 2, não era filósofo. Leiam lá o meu livro Jardim das Aflições, que eu fiquei até com dó do Mota Peçanha. Eu falei, não vou falar mal dele, porque ele está tão fraco, ele está tão. De fato, logo depois ele morreu, porra. Estava fraco até fisicamente. Então. Espera aí. Tem mais alguém aí na linha? Alô? Vamos ver se conseguimos ouvir. Alô? Puta vida. Olha aqui, essa semana, né, o Ricardo Sete, que é um dos raros sobreviventes do tempo que no Brasil havia jornalismo, tem o Ricardo Sete, o Rolf Kunz, tem uns 3 ou 4, né, que ainda honram a camiseta da profissão. E publicou lá um artigo sobre esse livro, Fuga do Campo 14, que mostra a miséria sem fim, o sofrimento indescritível dos campos de concentração, né, na área asiática ocupada pelos comunistas. Vocês têm que ler essas coisas, gente, para saber quem são eles. Daí um aluno meu aqui, Eduardo Leão, comentou, agora eu entendo por que não dá para divergir educadamente dessas pessoas. Porque a maldade dessas pessoas é ilimitada, a maldade, a malícia, a mendacidade é ilimitada. Eu não estou brincando, gente. Então, você acha que pode fazer acordo com eles? Fala, pô, mas isso aí isso não é uma interpretação que eu estou fazendo. Isso está dito nos livros marxistas. Acordos não existem para ser descumpridos. Acordos internacionais, isso aí é tradicional, porra. A União Soviética jamais cumpriu acordo nenhum quando não lhe interessava. E isso não é que é um desvio, isso é obrigatório. Porque é para quebrar a legalidade burguesa. Esse negócio de direitos humanos, né, eles usam e abusam disso aí, mas é só para descumprir os direitos humanos, meu Deus do céu. Quando eles falam de discriminação, eles só são contra a discriminação quando não são eles que estão discriminando, porra. O que eles querem é ter a posse da máquina de discriminação. Quando eles falam em preconceito, eles querem ter na mão a máquina de gerar preconceito e eles fazem isso como ninguém. Ou seja, o cara é comunista, infectado de comunista, ou esquerdista, não dá para acreditar em nada. Não há diálogo educado, só existe denúncia. Você tem que denunciar a vigarice, porra. E tem que devolver a eles a mesma moeda. Não basta só denunciar, você tem que fazer ocupação de espaço, tirar os caras e botar gente confiável lá dentro. Não precisa ser cara direitista ou conservador, basta não ser ladrão, mas não ser vigarista, não ser mentiroso, porra. Eu estou falando do Ricardo Sete. O Ricardo Sete nunca foi um homem da direita, nem mesmo da esquerda. Eu não sei, olha, convivi com o Ricardo Sete, até hoje não sei qual é a posição política dele. Eu sei que ele é um jornalista de verdade. Assim como o Rolf Kunz. O Rolf é da direita ou da esquerda? Eu não sei. Às vezes ele parece da direita, às vezes parece da esquerda, mas o que ele diz é confiável. É isso que interessa, porra. E o Luiz Carlos do Centro também pergunta qual a influência, agora eu não sei se o nome está de Antônio Gramsci, é Gramsci? Gramsci, nos partidos comunistas. Antônio Gramsci, ele foi o fundador do Partido Comunista Italiano. E era talvez o melhor cérebro que tinha naquilo. E ele já na década de 30
ele tinha a ideia de que aquele método insurrecional e violento usado na Revolução na Rússia não ia funcionar na Europa Ocidental. E de que, na Europa Ocidental, nos países mais desenvolvidos, a revolução tinha que ser feita por dentro. Isso é, você ocupa o Estado por meios constitucionais, meios legais, e daí você vai de lá de dentro bagunçando a coisa. Mas antes mesmo de tomar o Estado, você precisa tomar os órgãos de cultura, as escolas, jornais, etc., etc., para que antes de você anunciar que vai implantar um regime socialista, todo mundo já seja socialista sem nem saber o nome. Tá certo? E ele cria, então, essa estratégia do que ele chama de revolução cultural, que precede a revolução política. Nós podemos dizer que, no Brasil, a revolução cultural, isso é, a inoculação de um vocabulário socialista, de valores socialistas, símbolos socialistas, em toda a cultura, já estava pronta e já estava vencedora há mais de 10 anos atrás. Tá certo? Então todo mundo vai aceitando isso. A ideia do Gramsci era que todo mundo aceitasse isso como uma coisa tão natural, que ele diz que a autoridade do Partido Comunista, ou do partido que conduzisse o processo, ele diz, seria onipresente e invisível como um decreto divino, que você obedece sem nem saber o que está acontecendo, obedecendo. Isso é a expressão do Gramsci. E em muita coisa você vê que isso já está acontecendo no Brasil. O Gramsci é o teórico mais importante do comunismo, né, depois de Lenin, Stalin, etc. Né? E no Brasil é tremendamente influente. É talvez o autor mais citado em teses universitárias no Brasil. A Universidade Brasileira se transformou num templo devotado ao culto de Antônio Gramsci. Só se ensina, tudo que se ensina é baseado no Antônio Gramsci. Agora, o pai e a mãe que tem o filho na universidade nem sabem disso. E o filho que está lá na universidade recebendo tudo isso, ele não sabe que isso é pregação política. Isso para ele é a natureza das coisas, é o conteúdo da matéria que está sendo ensinado. Se não há alternativa, se não existe confronto, você não fica sabendo exatamente onde você está. Você vê, um time de futebol, o que seria um time de futebol que entra no campo sem ter outro time do outro lado? O que ele vai fazer lá? Eu digo, olha, vocês estão mais ou menos assim, não sabem nem o que estão fazendo no campo. Eles têm que ter a confrontação. Tá certo? Não essa falsa confrontação, como disse o Edward, da esquerda com a esquerda mesmo. Não, tem que ser total, tem que haver total, para que o pessoal de esquerda coloque as suas posições, o pessoal, e todas as faixas de esquerda e todas de direita têm que estar presentes, o pessoal tem que conhecer tudo. Por quê? Porque isso aí ninguém é o dono da verdade. Já dizia São Tomás de Aquino, na verdade é filha do tempo. Quer dizer, precisa ter muita gente, né? Ou a Bíblia disse, quando você tem mais conselheiros é melhor para você. Porque você ouve todos e depois você tira a sua conclusão. Aqui, o telespectador, o leitor do jornal está sendo privado desta oportunidade. Então, a Juarez do Bom Retiro, recentemente o ministro Tarso Genro fez um acordo com Cuba para utilizar o método de alfabetização infantil e juvenil usado em Cuba. Será que nossos professores não são capacitados para ensinar nossas crianças? Isso é preciso? Não só os nossos professores podem estar, mas o senhor Tarso Genro não está capacitado nem para ser diretor de uma escola primária. Tá certo? Eu duvido que esse sujeito entenda alguma coisa de educação, de filosofia de educação, etc, etc. Não tem qualificação para isso, está lá só para fazer politicagem esquerdista. E esse negócio de trazer técnico cubano e se inspirar em Cuba, isso é uma pouca vergonha. Porque o pessoal, não, mas Cuba tem o mais baixo nível de analfabetismo da América Latina. Eu digo, já tinha nos anos 50, muito antes da Revolução. Cuba sempre foi um país de gente culta. Vocês lembram, está no livro do Carlos Alberto Montaner, Viagem ao Coração de Cuba, que é uma história de Cuba no século XX. Você vai ver que nos anos 50, o nível de instrução em Cuba já era altíssimo. Tá certo? Então, o que a Revolução acrescentou? Não acrescentou absolutamente nada. Tá certo? Ademais, na Revolução, na educação cubana, metade dela é só manipulação, é só pregação revolucionária. Tá certo? E outras coisas, as famosas glórias da medicina cubana, o negócio da barbatana de tubarão, tudo isso é uma palhaçada. A medicina cubana é uma das piores do mundo. E a pessoa está enganando vocês, pô. Isso aí é tudo marketing de Cuba. Aliás, por que tem que fazer esse marketing? Por quê? Porque Cuba está falida. Então tem que recolher dinheiro para Cuba. Então o que faz? O Brasil foi lá, o Lula foi lá e já deixou 400 milhões de dólares lá de presente. Ah, mas não basta. Então precisamos fazer um convênio aqui para o brasileiro soltar mais dinheiro lá para Cuba. Tá certo?
E precisa também fazer turismo para Cuba. O senhor Lula, durante muito tempo, ficou de agente do turismo. Aí, vamos promover viagens para Cuba. Por que tem que ajudar Cuba se Cuba tem um regime maravilhoso que resolveu todos os seus problemas econômicos? Cuba vive da caridade pública, inclusive das suas vítimas. Por quê? 1/6 da população cubana fugiu para Miami, chegou em Miami, abriu uma lojinha disso, abriu não sei o quê, ficou todo mundo rico. E agora eles mandam anualmente milhões de dólares para os seus parentes em Cuba. Então, é um regime falido que vive da caridade das suas próprias vítimas. Quer dizer, pessoas que saíram de lá corridas, saíram numa balsa, pendurando um pneu, tá certo? Morrendo de fome, e que se fizeram depois por trabalho e esforço em Miami, hoje sustentam Cuba. E ainda vem esse safado mentiroso Fidel Castro dizer, não, nós temos um regime maravilhoso, aqui resolvemos todos os problemas. Você não resolveu problema nenhum, você só arrumou o problema, tá certo? E você vive da piedade das suas próprias vítimas e dos seus inimigos. Por exemplo, o bloqueio econômico americano. Sabe o que é o bloqueio econômico americano? Quer dizer que não pode sair dinheiro de lá para os Estados Unidos, mas entrar pode. O bloqueio é um grande negócio para ele. Ainda fica fazendo, não, nós estamos mal aqui porque não podemos comerciar com os Estados Unidos. Você não pode comerciar, você só pode receber ajuda. Você só entra dinheiro, não sai. E ainda vem reclamar? Mas que sem vergonhice, pô. Aliás, a respeito da medicina cubana, eu convido o telespectador a entrar no Mídia Sem Máscara. Lá tem uma palavrinha escrito Cuba, ele pode clicar e tem todas as notícias do Mídia Sem Máscara sobre Cuba. E lá nós temos fotos mostrando o interior de hospitais e sanatórios cubanos que estão num nível de degradação que, olha, eu acho que nem o hospital público brasileiro de pior qualidade teria coragem de sustentar. Quer dizer, é sujeira para todo lado, pessoas jogadas no chão, mas numa sujeira que no Brasil nunca se viu. E também nós temos lá falando também várias fotos de Havana, mostrando como é que é a vida em Havana, fora daqueles pequenos bairros que são sustentados para turista. Quer dizer, como é que é a vida dentro de Cuba? Como é que vive um cubano médio? Então lá o leitor vai poder ver com os próprios olhos como é que está a situação.